Boa noite, estamos começando aqui o nosso replay de toda segunda-feira, aqui pelo canal no YouTube Replay com Tony Souza. Convido você para se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve aqui no canal, dá a curtidinha, que é sempre importante o teu like. Compartilha com a galera, avisa que o programa está no ar e aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe comunicar que tem novidades, tá ok? O programa Replay toda segunda-feira, numa parceria com o site Miséria. Miséria.com.br é o seu principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br. Tem notícias sobre tudo, notícia policial, esporte, cultura, lazer, entretenimento, política, enfim, de tudo você fica sabendo no site Miséria e também nas plataformas digitais do site. Se você também quiser fazer um programa, seja ao vivo, seja gravado, um podcast, para YouTube, para televisão, enfim, para o que você quiser, você pode dispor aqui dos estúdios do site Miséria. Entre em contato, tem lá no site Fale Conosco e aí você pode viabilizar uma forma de utilizar esse espaço que a gente está utilizando agora com excelentes equipamentos e também com ótimos profissionais, tá ok? Miséria.com.br, o nosso grande parceiro aqui do programa Replay desde o início e também abraçar os amigos da Rádio Torcida K, Torcida K que também é parceiro aqui do Replay, o meu amigo Caio César, Rodrigo, turma boa, tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio, tem na Rádiosnet, tem Torcida K em várias plataformas digitais, também destacando o futebol cearense. E a gente que já estava com o YouTube, que tem o Instagram, também tem uma novidade, né? Já está desde o mês passado, replay.tv.br. É o site de notícias esportivas que a gente prioriza, né, o nosso esporte, o esporte do interior. A gente fala também de outras equipes, de outros estados, mas aquelas equipes que nem sempre têm a grande mídia, a gente está aqui para abraçar, né, exatamente essas equipes, os esportes, as modalidades, e a gente desde o início sempre fez isso com o YouTube e a gente vem também trazendo essa repercussão no Instagram e agora também no site replay.tv.br. Tá aí na tela, olha aí o site, aí uma cara aí do que está agora, tá bom? Em evidência, tá aí para você ver os melhores momentos de Barbalha 1, Fortaleza 2, Rony Araújo, né, lamenta a derrota aí do Barbalha para o Fortaleza, enfim, tem aí também sobre o amistoso do time do Icasa, notícias do Guarani, do Crato, o Crato fez um jogo treino, o nome do time que o Crato jogou, enfrentou, Cebola, olha o nome do time que o Crato jogou, rapaz, eu vou dizer, enfim, não vou nem comentar nada agora não, eu fico pensando Celso Lima comentando o jogo do time Cebola, já pensou, rapaz? Pois é, foi o time que jogou. E tá aí, então dá para você ver aí mais ou menos a cara do site replay.tv.br destacando o nosso futebol, tá certo? Bom, a gente vai falar sobre muita coisa no programa de hoje, Campeonato Cearense, trazer aqui os melhores momentos de Barbalha e Fortaleza, e essa raposinha, rapaz, levou uma farinha quebradinha, engrossou o caldo pro tricolor de aço, e para quem esperava que o Barbalha fosse goleado, levar de 5, de 6, não foi assim não. E olha que o Barbalha quase aprontava, viu? Poderia ter virado o jogo, se acertasse o pé, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Tiveram uns lances polêmicos também. O Guto Vital foi lá e editou esses lances polêmicos, a gente vai trazer. Foi pênalti ou não foi? O pessoal do Fortaleza reclamou de uma penalidade, o pessoal do Barbalha de outra. A gente vai mostrar aqui também, tá certo? Vamos falar sobre o Icasa, ter aqui a presença do técnico Marcelo Vilar, na sua segunda passagem do Verdão do Cariri, o Icasa que está na contagem regressiva para o início da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Manipulação de resultado. Tem jogador famoso também pegando uma campanha aí contra a manipulação de resultado. Foi assunto que a gente destacou aqui semana passada, infelizmente. A gente tem que estar trazendo esse tipo de coisa, né? Porque no futebol cearense, depois da inércia de se tomar alguma atitude no ano passado do Campeonato Cearense, que deixaram manchar o Campeonato Cearense do ano passado, aí agora estamos com as sequelas deste ano. Tomara que alguma providência seja tomada para que isso não venha a se repetir por muito tempo. A gente vai falar um pouquinho também sobre esse assunto, tá certo? E vamos destacar muitas outras coisas. E a gente está recebendo aqui no programa uma figurinha que é conhecida, já teve várias vezes aqui no programa, várias vezes no YouTube, no Instagram, e ela está aqui com a gente, que ela está já partindo novamente com a viagem certa para o Oriente. É a nossa querida, hoje ela está toda loira, rapaz, visual novo, ela vai para o Japão de visual novo. Thaís Ferré, nossa querida Thaís Ferré está aqui, representante do Cariri no futebol internacional feminino.
Thaís, boa noite, prazer estar recebendo você novamente aqui. De visual novo, preparada para essa nova temporada no Japão, hein, Thaís? Boa noite, querida. Boa noite, Tony, todo mundo que está assistindo. Agora sim, né, loira, uma temporada nova. Tem que estar de cabelo novo, né, um estilo novo para dar início a essa temporada que vai começar. Como disse que japonês tudo é a mesma coisa, olha assim para os homens, para as mulheres que é a mesma coisa, olho puxado. Tem as diferenças também. Mas tem? O brasileiro é diferente. Leandro Santos também está com a gente, nosso comentarista, narrador, repórter, o homem é tudo aqui. Titular absoluto aqui do canal, nosso querido Leandro Santos, que viu inclusive a Thaís começar também a sua carreira lá no futebol amador, em Barbalho. O Leandro Santos conhece bem e vai participar conosco aqui. Boa noite, Leandro. Venha mais vezes, viu, Leandro? Aqui você é titular. Boa noite, Tony. Boa noite a você, a Thaís, a todo mundo que está acompanhando a gente. De volta mais uma vez aos estúdios aqui do programa Replay. Pois é, acompanhei a Thaís iniciando, né? Ainda no nível escolar, né? Participando dos campeonatos escolares. E aí tomei gosto por ser um atleta da nossa região que está se destacando, né? É uma referência para o futebol feminino da nossa região. E aí sempre vou acompanhando a Thaís nessas temporadas que ela vai participando agora no futebol europeu, torcendo para ver ela em breve vestindo a amarelinha. E estamos aqui mais uma vez para comentar o futebol, o que aconteceu no final de semana, os jogos do Campeonato Cearense, já conversar um pouco sobre Icasa e Crato, que se preparam para a estreia dessa Série B, que começa no próximo final de semana. Então tem muito assunto bacana para a gente debater na noite de hoje. Tem, com certeza. Pessoal, avisa a galera aí, compartilha com o pessoal. Torcida do Verdão, Marcelo Vilar daqui a pouquinho aqui no estúdio, conversando conosco. Às vezes a galera gosta de fazer perguntas, então fica esperto, daqui a pouquinho o Marcelo Vilar vai estar com a gente aqui no programa Replay, tá? Deixa eu aproveitar aqui nossa querida Thaís Ferré, que inclusive está acompanhada aqui do pai, dos irmãos que estão aqui. Uma parte dos irmãos, tem mais irmãs também, né, que não vem aqui. Tem os sobrinhos, enfim. Minha amiga Edinaldo aqui, gente boa demais. Nunca mais tinha visto Edinaldo, pai da Thaís. Thaís, você está no 5º time diferente do futebol internacional, né, Thaís? Como é que está sendo para ti essa experiência? Já está um bom tempo aqui longe do país, do Brasil, mas, enfim, você foi primeiro para Portugal, aí veio Coreia do Sul, Turquia e Japão. Muita diferença daquilo que a gente tem aqui no nosso futebol, Thaís? Sim, é o meu 5º ano, na verdade, fora do país. Na verdade, quando eu comecei a jogar futebol aqui no Brasil, eu já tive o convite de sair. Então, eu aproveitei isso porque era o que eu queria, né? Jogar futebol. E é muito diferente estar lá fora, porque além da comunicação, é os costumes. Eu, quando comecei no Brasil, tudo era mais tranquilo, a adaptação era mais fácil, já que era o meu país, mas lá fora tudo é mais diferente. Me dá um pouco de... que me exige um pouco mais. Então, a melhor estrutura que você pegou aqui no Brasil foi lá no Foz do Iguaçu, que tinha uma parceria com o Atlético do Paraná, foi ali a melhor estrutura. Sim, sim. Mas já foi o primeiro time que eu joguei na primeira divisão e já saí. Então foi bem rápido a minha passagem aqui no Brasil, foi bem no início da carreira. O teu contrato vai até quando lá no Japão? Fica agora vai iniciar a temporada 2023. Quando eu fui lá no ano passado, né? Só foi 4 meses, que foi para terminar a temporada. E agora inicia um novo contrato, que é até o final do ano. Onde foi mais difícil para você, assim, jogar lá fora? Para mim, mais difícil foi na Coreia do Sul, porque eu estava sozinha, era o meu primeiro ano, vamos dizer, sozinha realmente, não tinha nenhuma brasileira perto, era eu e Deus, e longe de tudo, e ainda questão do fuso horário, costumes. Então, língua também. Então. Eu vi que você fazia uns bullyingzinho com uma tradutora que tinha lá, né? Porque eu menina que ficava lá, a gente acompanha a Thaís no Instagram, pessoal, e a Thaís tirava uma onda com a menina lá, até no português também, tem essa resenha. Tem a tradutora também lá no Japão? Sim, sim. Na Coreia era a Nara. Ela se tornou até uma amiga minha, sabe? Então eu ensinava e aprendia ao mesmo tempo com ela, né? Então eu ensinava bastante coisa em português e aproveitava para ter uma resenha. E lá no Japão hoje, eu tenho também uma tradutora, mas não vamos dizer tradutora, hoje se tornou uma amiga. Ela tem uma grande influência nesse meu retorno para o Japão, porque ajudou muito e também já é mais velha, já fez com que a gente se sentisse em casa, né? Porque não é só eu, também tem a Laura que está lá junto. Então hoje é mais Então tranquilo. assim, você não está apenas você de brasileira, como era da Coreia do Sul. Então hoje no Japão você tem, por exemplo, a Laura. É só você e a Laura brasileiras? Só eu e a Laura jogando no time e eu acho que no Japão só tem nós duas de brasileiras. É mesmo? E jogadora. Assim, enquanto futebol masculino tem tantos bastante, brasileiros já sim, desde sim. a década de 90, eu lembro da década de 90,
A galera fala muito do Zico, o Zico realmente é referência lá no Japão. Mas antes do Zico, eu lembro do Rui Ramos, que chegou a jogar a Copa do Mundo, ele se naturalizou japonês. Teve um outro brasileiro, que eu não lembro agora, que depois do Rui Ramos... Toninho Cerezo passou por lá também. Toninho Cerezo passou por lá, aí veio o Zico Kashima antes, Bismarck foi para lá. Aí depois veio uma leva de jogadores, Edmundo, enfim, uma safra boa, acabou indo para o Japão também. Mas nas Antigonas eu lembro muito do Rui Ramos, Zico, Alcindo, né, que jogou Flamengo também, jogou Fluminense, enfim. E aí aquela galera é muito respeitada. Já no feminino não é a mesma coisa, a abertura não está a mesma coisa como é no masculino já há algum tempo. Eu ouvi muito falar do Zico, né? Lá o Zico é como se fosse o deus do futebol mesmo. Ele é ídolo. Hoje eu conheço também o Arthur Kaique, que também o Arthur está lá no Kashima, inclusive o Arthur aqui de Barbalho, irmão do Netinho, verdade, bem lembrado. Mas a diferença é bem grande, né? Já passaram algumas brasileiras lá no Japão, mas não ficaram muito tempo. Algumas fizeram história, né? A Bia Zanerato também jogou no Japão, mas foi uma passagem curta. Então, agora eu vou lá fazer história, né? Fazer história, gostei. Você, nesses times que você jogou, você conquistou títulos por quais? Eu conquistei título agora, o mais recente para mim, um dos mais importantes. Foi meu primeiro título internacional na Turquia, Superliga da Turquia, e agora também no Japão ganhei um título. Foi uma temporada de 4 meses, onde eu ganhei um título também. Aqui no Brasil, eu joguei no Viana, no Maranhão, fui campeã estadual, e também no Tiradentes, 2 vezes. Como é que está sendo esse teu retorno para cá? A gente sabe que tem uma mulherada que acompanha e assim, o que é bacana, eu sou analfabeto digital, né? Eu estou começando a me alfabetizar agora, devagarinho. Um dia desse foi que eu descobri que tinha um tal do Insight no Instagram, que você consegue ver os números do Instagram. E eu achei bacana porque um cara de repente, Tony, vamos olhar aqui o Insight do teu Instagram. E eu disse, o que é isso? Ele disse, vem cá, cara, é para ver os números, como é que tá a frequência, assim, a galera está acompanhando e tal. E assim, uma coisa que eu achei muito legal, eu vou até, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho, por exemplo, a gente tem sempre ali numa média, aqui no Instagram do Replay, só Instagram, porque os números do Instagram, pessoal, é uma coisa, os números do YouTube é outra coisa totalmente diferente. E a gente observa bem isso. Por exemplo, nos últimos 30 dias... né, a gente tem, por exemplo, olha só que bacana, assim, uma coisa interessante. Juazeiro do Norte é a cidade que mais acompanha o Instagram do Replay. Por outro lado, a segunda cidade que mais consome o nosso produto aqui no Instagram é Fortaleza. Fortaleza está à frente de Barbalho e Crato, por exemplo. Nós temos o Brasil, aí vem Portugal, Paraguai e Argentina. Nos últimos 30 dias, já chegamos a ter Turquia, Japão, até Canadá, mas nos últimos 30 dias, depois do Brasil, Portugal, Paraguai e Argentina. A gente tem a faixa etária aqui, 38,2% são pessoas de 25 a 34 anos, 28,2% de 18 a 24, 18,3% de 35 a 44. Ou seja, até as faixas etárias a gente tem 6,3% de 45 a 54. Nós temos 19,8%, ou seja, arredondando, 20% de um público feminino fiel que acompanha o Instagram. Então, 20% é de mulheres. E a gente tem, uma outra coisa também que eu acho bacana, nós temos pouco mais de 5.100 seguidores, nenhum comprado, viu, moçada? O pessoal diz, rapaz, compra. Eu nunca quis comprar, vamos deixar o seguidor, aquele que acompanha mesmo. 5.100 seguidores, pouco mais disso, 3.872 são pessoas assim fiéis nesses últimos 30 dias. E nós temos 9.293 pessoas que acompanharam nesses últimos 30 dias. Ou seja, nós temos praticamente quase o triplo de pessoas que acompanham, que estão acompanhando o Instagram e que não são seguidores. Eu sinceramente não entendo por quê. Pessoal, siga, pode seguir o Instagram. Então, assim, a gente tem um público bacana da mulherada. E, assim, às vezes a gente passa um período botando muita coisa do futebol masculino, mas você sabe que a gente traz muita coisa do feminino desde o começo do YouTube. Então, assim, eu vejo uma mudança de pensar a mulherada se interessando mais por esporte, por futebol. Você veio do exterior para cá. Eu sinto que as meninas que começaram contigo, elas têm uma certa admiração por você hoje. Como é que está, assim, quando você volta aqui, como é que você está sentindo o futebol feminino aqui na região do Cariri, que foi onde você começou?
Eu vejo que aqui na região está crescendo bastante, as meninas estão se interessando mais, tem projetos, inclusive o projeto da Bebel, né, que é aqui no Juazeiro. Eu fui recentemente para Missão Velha participar de um jogo festivo, porque também tinha um projeto lá e recebi o convite, né, então eu fui participar para as meninas, dividir um pouco da minha experiência com elas. Então eu vejo que agora as meninas estão se interessando mais, os pais também estão vendo de uma forma diferente e apoiar. Então as pessoas também de fora estão vendo isso, estão querendo apoiar, ajudar as meninas, porque tem condições. Daqui tem muitas joias que precisam ir para fora, né? Eu não conformo de ver Cosma aqui. Tony, o próprio investimento no futebol feminino está diferente, né, Thaís? Sim, quando você sim, claro. Era de uma maneira, eram tratados de uma forma, né? Há 5 anos atrás, que é quando a Thaís começou essa carreira profissional fora do país, e agora, com você lá fora, outros nomes, a Duda no Crato, jogando no Flamengo, a Emily, enfim, vários outros. Tem também algumas que saem aqui para a próxima, que não tem tanto destaque, mas já saíram aqui para jogar nas abelhas, Sim, né? sim, As abelhas rainhas no Tinha uma Piauí. menina do Jardim, que eu não lembro agora o nome, que foi para jogar o futsal do Corinthians. Tem uma menina do Jardim que jogou na Islândia, se não me engano, estava no Fortaleza também, Ceará, disputando. A Sheila de Barbalha, que para mim foi uma das que, assim, encheram meus olhos. Até um tempo, jogou na Copa Replay, inclusive. Sheila está com 40. Eu dizia assim, a Sheila experiente, ela disse, pode dizer que eu tenho 40 anos, pode ficar tranquilo. E a Sheila tem um problema no joelho que acabou atrapalhando. Eu alcancei de ver a Sheila viajando, jogando em várias equipes. Tinha um drible rápido, futsal, veio do futsal, e era muito bacana tudo isso aí. E o Angelim mandou até mensagem para mim agora, está há pouco tempo, o Ronaldo Angelim, cara, quando ele vai fazer a segunda edição da Copa Replay, não sei o quê. Eu fico muito feliz porque a gente, eu digo a gente, o Leandro, o Kleber, o Guto, nós aqui do canal, a gente foi pioneiro em trazer, talvez não apenas no interior, mas no estado do Ceará não tem informação, de uma competição de futebol feminino, onde todos os jogos foram transmitidos. Nem o campeonato cearense feminino, que fizeram agora pela primeira vez com um grupo aqui, e que só viram um grupo aqui no interior quando a gente fez, que mostrou que aqui tinha futebol feminino. Aí vieram fazer um grupo aqui na região, agregando as equipes que participaram da Copa Replay nos times, porque, por exemplo, Icasa, Guarani, Campo Grande, Cariri, próprio Barbalho, Crato, não tem time de futebol feminino. Até deveriam ter, né? Mas não tem. E a federação acabou agregando para poder ter uma chave aqui na região do Cariri, uma chave do interior. E a gente fica muito feliz que aquela Copa Replay, a gente tem todos os jogos. Se você quiser depois entrar aqui no canal, você vai encontrar todos os jogos da Copa Replay, que foi realizada em 2021, e todos os melhores momentos, em reportagem. A Camila fez o gol do título da R4 na ocasião, que é a sobrinha do Ronaldo Angelim, e eu lembro que os meninos lá do Torcida K, o Caio César, fizeram reportagem com ela, porque o gol, olha só que bacana, e está aqui no canal, pessoal, o gol da Camila contra o time da Bebel na final foi quase idêntico ao gol do Ronaldo Angelim no título do Flamengo contra o Grêmio em 2009, cruzamento que veio da esquerda e ela cabeceando, praticamente a mesma coisa, só a posição que a bola entrou no gol que foi diferente, e os caras acabaram, a gente repercutiu isso aqui, o pessoal veio de Fortaleza fazer a matéria, então assim, a gente viu em 2021 na Copa Replay que tem uma mulherada querendo realmente. E naquela ocasião você praticamente estava iniciando sua carreira internacional. Imagine hoje como não é uma referência, né, essa situação e esse investimento que a gente... eu acho assim, já melhorou muito, mas ainda tem que ter mais, né, Thaís? Sim, claro, é muito importante esses primeiros passos, né? Porque é dos primeiros passos que a gente começa uma caminhada. Quando eu saí daqui era muito difícil. E hoje eu vejo que tem muitas categorias de base, tem times que já estão aqui no interior, já tem o próprio time. Quando eu saí do Brasil não tinha nem categoria de base, nunca pude jogar uma categoria de base, que era o meu desejo. Mas eu vejo que hoje já deu uma evolução muito grande e eu acredito que vai cada vez mais. Você nunca trabalhou fundamento jogando por aqui, propriamente. É. Sentiu muita dificuldade quando você chegou no futebol profissional, sem ter esse trabalho de base, de fundamentos, enfim, que às vezes é tão importante? Então, eu sempre gostei muito de treinar. Então, sempre tinha oportunidade, eu estava treinando com os meninos, com as meninas, e sempre fui um pouco mais do que as meninas da minha idade. Eu acho que por isso também que eu nunca cheguei a jogar uma categoria de base, porque quando eu completei 18 anos, que eu tive a oportunidade de ir para Portugal, eu já fui.
Mas 2 anos após é que fizeram a categoria de base aqui no Brasil, que foi o Sub-20. Hoje já tem até categoria Sub-17, né, se eu não me engano. Então, dificuldade eu senti um pouco, mas a gente vai aprimorando, vai treinando para... Rapaz, o Guto me disse que queria muito ver você no Corinthians feminino. Cara, por que a Thaís não vai para o Corinthians feminino? Surgiu nunca um convite assim do time grande desse do futebol brasileiro? Bom, tem muitos convites do futebol brasileiro, mas ainda o meu desejo é estar no futebol internacional. Aproveitar também o tempo que agora estou podendo conhecer, tenho aquela coisa na minha cabeça de não estar apegada a nada e querer cada vez mais aproveitar a experiência de estar em um país e estar em outro. Mas eu penso em voltar ao Brasil e estar defendendo uma dessas camisas grandes. Mas surgiu nunca assim uma sondagem, uma coisa do Corinthians? Já, sim, claro. Já poderia, de repente a gente pode ver você lá com a camisa do Corinthians um dia? Claro, nunca diga nunca, né? Tô só esperando. É daí, Guto? Tranquilo, Guto. Quem sabe lá vai pro Corinthians. Guto diz, rapaz, Thaís devia vir pro Corinthians. É mesmo, né, Guto? Olha, tá vendo? Ele tá empolgadíssimo. Cara, vamos mostrar aqui. Aí tem umas imagens aqui da Thaís com os gols. A Thaís tem uma canhota venenosa. E a gente teve uns jogos beneficentes lá em Barbalha e a Thaís jogando no meio dos marmanjos. Thaís, a Camila, a Cosma, a Nila, né? Eu fico inconformado, rapaz, dessas meninas por aqui ainda. Eu acho que essas meninas têm muita oportunidade de jogar. Inclusive, elas não foram para a final do Campeonato Cearense, ficaram na bronca com a arbitragem no jogo R4, que era Guarani R4. Foi com Fortaleza? Foi com Fortaleza, né? As meninas Fortaleza. Aí não ficaram, mas rapaz, Tony, você não foi lá mostrar, não foi lá registrar. Rapaz, não fui não, porque o pessoal me barrou na federação, aí eu fiquei chateado, não fui mais não. Mas a vaga aqui, a gente sempre está aqui divulgando as coisas do nosso futebol. Mas me disseram, eu não estava nem lá não, fiquei chateado na época com aqueles embrólios todos. E aí me disseram que as meninas ficaram na bronca com a arbitragem. Eu não sei nem quem é que estava apitando. Mas enfim, eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo. Já foi um avanço em ter esse grupo do interior. Tomara que tenha e tomara que um dia todos os jogos sejam transmitidos. Porque eu fico vendo um discurso, e sinceramente me perdoem, eu às vezes acho que é um discurso até um tanto demagogo, porque se fala valorização do futebol feminino, valorização do futebol feminino, temos que valorizar, não sei o quê, mas bota as meninas para jogarem 11 horas da manhã, para virar de meio-dia, 1 hora da tarde. Né? Você pode olhar, os jogos do Campeonato Brasileiro que teve agora, feminino, que hora foi a mulherada? A mulherada foi lá de 11 para meio-dia, 1 hora da tarde. O jogo era nesse horário aí. Né? Então por que não bota para jogar no horário nobre também? 4 da tarde, 5 da tarde, como acontece com os homens. Né? Mas não, botaram para lá. Copa do Mundo. Eu nunca vi uma Copa do Mundo feminino onde todos os jogos são transmitidos. O masculino, todos os jogos são transmitidos. Azerbaijão e Argélia. Tiver na Copa do Mundo, vai ter transmissão da Copa do Mundo masculino. Por que não tem também nos outros jogos femininos? Aí se fala em valorização, em reconhecimento, em igualdade, né? Vamos aqui fazer uma coisa... balela, conversa bonita, discurso bonito para poder chegar o politicamente correto. Eu quero ver valorização mostrando. Nós trouxemos aqui todos os jogos do campeonato da Copa Replay Futebol Feminino foram transmitidos ao vivo. Todos os jogos. Então eu espero que o Campeonato Cearense seja assim este ano, que o brasileiro também possa ser, né? E que possa colocar as meninas para jogar no horário nobre também. Se você quer equivaler, então, masculino e feminino, que seja isso, já que questão de salário é outra bronca que a gente vai demorar muito para ver se equiparar também. Tony, você falou da questão de negociações com a Thaís, se alguém já entra em contato, eu queria saber dela se vocês são informadas de serem observadas, tem alguém monitorando vocês, não só você e a Laura lá no Japão, mas se você tem notícia das meninas que atuam fora do país, se ela tem essa monitoração, tanto de clubes como também do pessoal da própria seleção, de olho em vocês. Então, nesse quesito a gente evita muito falar porque tem uma pessoa responsável, né? Já tem uma empresa que trabalha para a gente. Então, já para a gente não ter essa preocupação, não ter aquela ansiedade, atrapalhar de alguma forma. Mas quando o assunto é bom, eles geralmente falam, olha, a seleção está de olho, aquele time lá já deu uma especulada sobre o assunto, a probabilidade. Então, nesse sentido, a gente evita tocar, mas coisas mais concretas, por causa também desse... A gente já entra nessa parte da valorização. Como eu estou jogando no Japão, mas ainda assim, a visibilidade é muito pouca. Lá os jogos não são transmitidos, raro um jogo que é transmitido na categoria mais baixa, geralmente os jogos da WE League e só. Então isso atrapalha muito para a gente ser vista. Só quando tem mesmo alguém lá já
diariamente, já pesquisando, já está com interesse já. Aí a gente consegue saber. E eu vi, inclusive, por exemplo, acho que na Coreia, você inclusive disponibilizava os links, e eu cheguei a assistir alguns jogos, às vezes eu estava me movimentando para ir para o Matutino Progresso, que a gente apresenta às 7 horas da manhã, às vezes no intervalo ali eu botava o link também para ver. Né? É engraçado demais a narração em coreano, enfim, mas a gente vê que a própria transmissão não é a transmissão com a qualidade, os equipamentos, como se fosse um jogo masculino. Sim. Né? É uma coisa ainda que assim, não tem essa atenção. Mas pelo menos no futebol coreano, acho que foi na Coreia que você estava, que sempre estava transmitindo, pelo menos todos os jogos, né? Lá do Keppel estava sendo transmitidos. Eu achei bacana, pelo menos, essa situação. Vamos mostrar umas imagens aqui, meu amigo Kleber, por favor, da Thaís, já no time que ela está agora, de Gyoza Izumo. Gyoza Izumo. Izumo é a cidade lá do Japão. Olha, por exemplo, a gente percebe aí nessas imagens, olha como é distante, né? Por exemplo, você vê que é a imagem bem mais distante. Futebol masculino, geralmente, o pessoal usa um equipamento, qualidade melhor. Olha a canhotinha dela, tá aí. Eu fiz um gol desse aí semana passada. Esse jogo aí foi o que levou a gente pro título. Viu? Lá na Areninha, já eu de testemunha, foi contra o time dele. Foi um gol só que era de direita. Mas o chute aí foi venenoso, essa canhota da Thaís. Ela tem ideia de quantos gols você já fez, Thaís? Já? Não tenho ideia ainda. Mas faço feito Tonton, Tonton tem uma cadernetazinha que ele anota lá. Olha aí, o golaço aí da Thaís. Esse aí já foi que campeonato, Thaís? Esse aí foi um campeonato que nos levou para a decisão da subida de divisão. A primeira fase que a gente venceu. Aí é como se fosse o quê? Uma divisão de acesso? Sim, a divisão de acesso. Esse aí já foi outro campeonato, onde a gente foi campeã também. Isso no Japão? Sim, também. No Japão. Olha aí, o cruzamento. Sempre com a canhotinha dela aí, na entrada da pequena área. E você jogou quantos campeonatos agora no Japão lá? 3. Foram 3 campeonatos. E esse do acesso para você foi assim, o mais importante? Sim, o mais importante. A menina também está jogando aí, a Laura? A Laura, sim. Fala-se muito da velocidade dos jogadores japoneses, sim, as meninas também? As meninas também são muito rápidas, mas é aquela coisa bem robotizada. Então eu sinto muita falta do futebol brasileiro. No campeonato turco até que não, mas o coreano e o japonês é bem robotizado. Isso me dá um pouco de nervoso. Traduz aí para o leigo esse robotizado. O que seria esse robotizado? Então, o treinador chega na hora da pré-eleção e fala, você tem que ir lateral, corre lá e volta. Ele corre lá e volta e nada mais. Não tem aquela coisa do improviso, não tem. Não pode improvisar. Não tem. E já é uma coisa treinada. Treinam aquilo, só faz aquilo. É o feijão com arroz limpo e sacudido. Não bota nem um alhozinho para temperar. Isso mesmo. Assim, mas para você que é atacante, dá uma liberdadezinha a mais? Assim? Não dá, porque muitas das vezes eu estou bem presa, como ela sabe, é brasileira, então a marcação já é diferente, então mais dura a marcação. Então eu só tenho eu e a Laura joga no meio campo. Sempre está presa, eu sempre estou presa, então tem que aquela coisa do improviso, a bola sobrou, tem que chutar. Tem que ser uma coisa rápida, assim. Muito improviso rápida. Muito rápido e coisa simples e objetiva também. Gente do céu. Mas na Turquia você ficava mais à vontade. Na Turquia era mais livre, porque as meninas já tinham outra visão, outro estilo de jogo, né? Era mais Os técnicos livres. Lá são todos estrangeiros também. Você não encontrou nenhum técnico brasileiro lá no exterior, não? Todos da mesma nacionalidade. Nunca encontrei nenhum brasileiro. Agora me diz uma coisa, Thaís. E esse negócio, você está comendo cachorro lá no Japão, como é essa história? Fala pra mim aí. Não é cachorro não. Aí eu vi umas imagens do seu pai com churrasco, rapaz, a picanha aqui tá pegando fogo. Aí eu disse, rapaz, a mulher saiu do Japão para vir comer a picanha aqui, porque lá no Japão o negócio tá diferente. Como é que tá sendo lá a comida lá? Não, a alimentação até que a comida japonesa é muito boa, diferente da coreana, eu me adaptei bem melhor. A coreana era o quê? Você comia o que lá? Tinha bastante coisa, mas tudo tinha muita pimenta, então não dava para comer quase nada. Que não tem tudo realmente... Nem a nossa pimenta aqui. É muito mais forte. Então, a japonesa não, já é mais controlada, então a gente também tem um arroz, só não tem o feijão. Aquele arrozinho e feijão não tem. Feijão procure lá nem para... De 2 jamais, hein? Mas eu tenho uma sorte. O sushi lá é igual isso que a gente tem aqui? É diferente como é o sushi lá? É tradicional. Eles não sabem. Cheguei um dia a falar que a gente comia o sushi com creme cheese. Ele, meu Deus, isso não é sushi. Sushi frito, hot. Não, vocês estão comendo errado. Ficam muito bravos, porque eles dizem que não é aquilo que eles
porque a comida Quem deles, for pro né? Japão, sushi é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas... E lá é só o peixe mesmo, peixe e o arrozinho. Só o peixe e o arroz. E é o salmão, né? Que é o peixe sim. tradicional. Mas é muito bom, assim, conviver, porque também eu tive a sorte de estar numa cidade que tem uma média de 4 mil brasileiros. Então, tem alguns mercados que vendem, tem ali uma banquinha que tem alguma coisa no Brasil que dá pra gente matar um pouco a saudade, né? Tem algum, assim, algum clube, alguma coisa assim com música brasileira? Tem um clube, eles gostam muito da cultura brasileira, então geralmente os japoneses que vêm para o Brasil, quando voltam, querem levar um pouquinho daqui. Eu conheci agora, recentemente, um restaurante que chama Que Lindo, que um japonês veio para o Brasil, aprendeu a culinária e está fazendo lá no restaurante dele, então ele não sabe falar nada português, mas está lá, fazendo a comida brasileira. Mas feijão não tem? Feijão com arroz, ele até faz a feijoada, é mais fácil a gente encontrar a feijoada lá. Olha, tá vendo? Agora, que história é essa andou comendo barata lá, rapaz? Isso é verdade, eu comi uma... Que história é essa? Isso é verdade, eu comi umas baratas, Calma, uns Guto, gafanhotos, algumas coisinhas assim. Como foi esse negócio que você comeu barata? Foi uma brincadeira, na verdade. Que brincadeira? Uma sem brincadeira cultura é essa, com a minha família japonesa, né? Eles me vendaram, eu e a Laura, disse, vamos aqui experimentar algumas comidas do Japão. Esse povo tá bêbado, porque essa brincadeira é quando tá num bar, né? Bota lá os docinhos e sai misturando. Quando eu tiro a venda que eu vejo só barata, gafanhoto, escorpião, e eu, meu Deus, não acredito. Nossa senhora, comendo com o quê? Com doce? Com doce, misturava assim para tirar um pouco do gosto, mas não tinha jeito. Quando eu botava na boca e mastigava, sentia as patinhas, as asas. Que brincadeira! E tu disse que isso é a tua família de lá. É, a minha família de lá. Nossa senhora, que família boa. Então, barata, você já comeu barata, gafanhoto, lagarto. Alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas é tipo isso. Inseto você comeu muito, então. Tudo. Tá quase uma sapa lá. Agora, cachorro não. Aí eu não sei. Posso ter comido Como enganada. Assim, não sei? Eu posso ter comido enganada. Mas não tem essa história lá que... Mas eu acho que não é no Japão. Na Coreia, quando eu estava lá, eu até pedia muito para Nara. Nara, se algum dia tiver cachorro, por favor, me fale para eu não comer. Eu comi um pouco desconfiada de tudo lá, mas eu acho então, que no Japão, você nunca viu isso, não. Na Coreia Coreia tinha aquele hábito. Porque eu não sei onde foi que eu ouvi alguém falando que inclusive, tinha um local assim que tinha uns cachorros lá e você escolhia. Sim. Né? Eu quero aquele ali e tal, uma coisa do tipo. Sim. Como às vezes a gente colhe aqui peixe, né? Rapaz, eu quero esse peixe, eu quero essa tilápia aqui. Mas lá diz que faz esse... Então, no Japão, não. No Japão, não. Na Coreia, sim, é costumes mais de pessoas mais velhas. Geralmente, acho que é no verão que eles consomem mais. A pergunta que não quer calar. É gostoso comer barata? Não. Horrível. Gente, eu fico imaginando. E é assado. Assado, fritinho. Gente, porque a barata... Não, para pra pensar. De palha, de mato seco. Gente, mas porque eu imagino o quê? Mata uma barata, bicho espragado, sai aquela gosmazinha branca. Não é assim? Imagina só. Maria em casa, eu cheguei em casa, Maria deu um grito, eu pensei que tinha um leão lá em casa. Não, era uma barata. Uns gritos assim, aí de repente tá comendo barata. Gente, é uma coisa muito louca. Enfim, dos países que você viajou, o mais esquisito assim para comer foi o Japão? Não, foi a Coreia. A Coreia foi o mais esquisito mesmo. Porque lá, além de cachorro, tem os insetos também. Tem a pimenta que não deixava. deixava. E a pimenta que... eu tentava experimentar, isso aqui não vai ter pimenta. Comia, depois eu tava passando mal. Minha não nossa dava. senhora. É um negócio fora de série. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rochelio, que está aqui acompanhando a gente. Pessoal, daqui a pouco o Marcelo Vilar vai estar aqui, viu, com a gente aqui, conversando aqui sobre o Verdão do Cariri. Rochelio deixando boa noite aqui. Tony, convidados, rapaz, Babai valorizou demais a vitória do meu leão, tá dizendo aqui o Rochelio. Tasso Magno, um abraço, Tasso Magno aqui também com a gente. Adriano Lima, professor Thalisson, Francisco Glaudeilton também por aqui, deixando boa noite. E também uma boa noite para o Marcelo Vilar. O Vladimir deixando aqui ótima semana, Júnior Duarte. O Rochelio, sucesso aí para Thaís Ferré, diz aqui o Rochelio Showa. O Francisco deixando boa noite também aqui para Thaís e para o Leandro. O César Santana, já estão na audiência do Replay, valeu, um abraço. Fábio Justino também aqui com a gente, parabéns pelo programa, meu parceiro. E caso na Série A 2024, tomara, fale pela boca de um anjo. A Emily está aqui, a Emily é a irmã da nossa querida Thaís. Samuel está dizendo aqui, Cebolão Futebol Clube, era o Cebolão? Cebolão. É Cebolão o nome do time? Cebolão, da cidade de Exu. De Exu. Minha Nossa Senhora. Joga o Exuzão.
É chuzão. Campeonato Municipal de Exu. É Deixa, chuzão. Leandro. Vamos já falar sobre o Crato também aqui, que ganhou do Cebolão, viu? Foi um jogo temperado. Adriano Lima, o Verdão do Caribe precisa voltar logo. Cadê aqui, rapaz? Para a elite do cearense no cenário nacional, maior do interior, não pode só disputar cearense. Tá dizendo aqui, um beijo para a Micaele também, aqui acompanhando. A Renata, o melhor programa, um beijo aqui para nossa querida Renata. Domingo, sábado, boa noite, direto do Carlito Pamplona em Fortaleza, ligado no programa. Abraça a galera lá na Fortaleza, Bela, lá do Carlito Pamplona, meu amigo Domingo Sávio. Aqui o Felipe, boa noite, Tony Gol, um abraço para todos do programa, um abraço, Serginho. Grande Serginho, um abraço para você, meu querido. Valeu mesmo. Cadê aqui? O Domingos diz assim, se depender da federação, o futebol feminino fica no caminho. Eu estou torcendo para que não, viu, Domingos? Estou torcendo para que a coisa modifique. Cadê aqui, rapaz? O menino estava dizendo aqui que parece que o Guarani pode jogar uma competição aqui nacional. Acabou sumindo. O Brasileiro A3. Oi? O Brasileiro A3 também que vai acontecer. Aí o Guarani, como foi o terceiro colocado estadual, ele herda a vaga como representante cearense na competição. Então vai disputar o Campeonato Brasileiro. Então deve ser o R4, né? R4. O R4, inclusive o Ronaldo Angelim já... Que jogou como Guarani, né? Não que já jogou com o Guarani. R4, e aí Guarani. Parece que ele associou, parece que ele criou uma associação, né? Para poder registrar realmente o R4. Enfim, tomara que realmente isso aconteça. O Angelinho acho que já poderia estar com o R4 como time profissional há muito tempo. Cadê aqui? Ele está dizendo aqui, o Guarani de José estará representando o Cariri numa competição nacional, Brasileirão Série A3. Já sabe datas, Leandro? Não, ainda não. Ainda não, né? Cadê aqui, rapaz? Tá uma turma boa aqui que tá mandando. Conta podcast, meu amigo grande Rafael Xenofonte, doutor Rafael Xenofonte. Tá dizendo aqui, sábado, salve Tony, sábado tem aniversário de bar, jogo festivo na Arena Muriti. Dom Chinita é camisa 10, um abraço, nosso querido Maurício Costa. O bar, o Jó também tá mandando aqui um abraço. Ele diz, Tony Gol, uma boa noite a todos, programa e convidados. E a Marcelo Vilar, vamos subir o Verdão. Thaís Ferré, essa é craque de bola, que Deus ilumine ela sempre. Jó, ídolo eterno de Casiano, 55 gols com a camisa do Verdão, nosso querido Jó, que eu dizia que era o Garrincha do Cariri, viu, Jó? Gente boa demais. Enfim, muita gente deixando aqui as mensagens pra gente. A Luana Kathleen também mandando aqui um salve pra Thaís. Enfim, muita gente. Lucas Gomes, uma galera realmente deixando aqui o abraço, nossa querida Thaís Ferré. Bom, a Thaís, a gente vai ter que se despedir aqui da nossa querida Thaís. Mas, Thaís, eu queria, enfim, antes de terminar aqui a nossa participação, eu não podia deixar de tocar num assunto. Manipulação de resultado. É um tema que virou, infelizmente, virou destaque no futebol cearense ano passado, com vazamento de áudio, de suposto dirigente, de jogador. E aí virou esculhambação, não quero mais nem tocar nesse assunto aqui, sobre detalhar o ano passado, que para mim ficou uma mancha, uma nódoa do Campeonato Cearense do ano passado, e eu quero muito que alguma coisa seja feita para resolver isso tudo, que ainda não vi ainda de forma eficiente nada acontecer. No futebol feminino, você ouviu algum momento, alguma coisa nesse sentido? Ou o futebol feminino até agora, pelo menos para você, ainda é uma coisa que ainda está blindada sobre essa questão de manipulação de resultados, suspeitas, melhor dizendo? Bom, é aquela coisa, né? Onde tem muito dinheiro, a coisa ali começa a mexer. No futebol feminino, eu nunca vi esse escândalo de manipulação, porque ainda as meninas estão tentando dar o passo, tentando fazer as coisas da maneira correta. Mas, a gente nunca pode dizer nunca, né? O presente momento eu nunca até hoje você nunca ouviu falar nada. Sobre. Tomara que não chegue, mas enfim, a gente espera muito que alguma coisa seja feita mais rápido, porque a gente não está aqui, de vez em quando, falando de esporte, falando de um trabalho bacana aqui, a carreira da Thaís, que é belíssima agora do futebol japonês, é uma referência do futebol cearense, a Thaís, e a gente está de vez em quando falando sobre essa questão de manipulação de resultado. Ainda bem que o futebol feminino está distante, espero que não chegue nunca e que logo, logo isso seja arrancado também do futebol masculino. Bom, deixa só rapidinho aqui, dar um toque sobre a Perboni Brasil, que são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. A Perboni Brasil fica no Ceasa de Barbalha, a gente tem o prazer de ter a Perboni Brasil aqui na região do Cariri, no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Tá bom? E aí a Thaís, quando veio do Japão, para tirar aquele gosto ruim da barata, do gafanhoto, aí ela fala o quê? Compra frutas lá da Perboni Brasil, rapaz. A maçã, o kiwi, que não é... Dá para tirar aquele azedinho do kiwi, é melhor do que
do que a pimenta lá da Coreia, né, Thaís? O kiwi. Quem foi que você comprou lá, adquiriu lá no pitaia, né? Você já comeu a pitaia, Guto? Ainda não? Não sabe como é que é a pitaia, né, Guto? Vai lá no Instagram, olha, tá aí na tela, tá bom? @Perboni _Brasil _Cariri. Tá lá, tem várias dicas no Instagram da Perboni. Ô Val, bota aí como a pitaia. O Guto não sabe comer a pitaia, Val. Então bota lá como é que come a pitaia. Tá bom, gente? É um completo mix de produto nacional e internacional, com preço super camarada. Você que é comerciante, está querendo adquirir produtos de qualidade, oferecer para a sua clientela, você tem um sacolão, supermercado, comércio, bodega, venda, enfim, fica à vontade. Vá na Perboni Brasil, tá bom? Os melhores frutas e verduras do país há 30 anos. É fruto de uma geração saudável. Tá aí na tela também o telefone para você, 999 18 81 31. 999 18 81 31. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. O Guto disse, inclusive no fim de semana passado, além da pitaia, o Guto levou uma carga boa lá de abacate, que ele disse que toma abacatada à noite, e ele faz uma forma diferente lá. Eu vou botar um quadro aqui, as receitas do Guto, que ele tem umas receitas importantíssimas, tem coisa só ele é quem faz. Ele faz um negócio meio louco lá, enfim, diz que dá certo. Diz que dá para criar massa magra, um negócio fora de série. Esse homem era para ser cinegrafista dentro de tudo, era para ser nutricionista. Mas enfim, ele está aproveitando bem a Perboni Brasil. Aproveite você também, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, está aqui no Instagram, @Perboni _Brasil _Cariri. Vai nesse que é o nosso Perboni, porque tem várias outras Instagrams lá de outras Perbonis pelo país. E o telefone está aí, DDD 88 999 18 81 31, tá bom? Thaís, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Muito bom sempre bater um papo contigo, você é uma referência para nós. Eu sou seu fã há muito tempo, tá certo? Eu vou mostrar meus DVDs para você aprimorar os seus gols. Eu já disse a Thaís que eu sou o fã número 2 dela, porque sempre aparece alguém dizendo que é o número 1. Pois é, cara. Eu sou o número 2. Eu entro nessa fila aí, que o negócio é sério. Mas eu vou mostrar, porque tu sabes que o Olavo viu meu DVD, né? Começou a fazer gol de todo jeito. Então Falta o gol de Tony aqui no replay, né, Guto? Não, vou trazer depois. No site da FIFA, tá lá. Só quem passou do meu gol foi Romário, Pelé e Tony Gol, tá lá. Pode procurar. A contagem foi feita pela CNN News. Se você não acessar, é problema no seu computador, tá entendendo? Vou mostrar depois os meus DVD, meus gols, que a coisa é diferente. Marcelo Vilar ficou até balançado, que quer me contratar. Eu disse, doutor professor, me dê 15 dias. Se eu não morrer no trabalho físico, você tem um artilheiro. Aí não arriscou não, nem ele nem Fabiano, que nem conversa. Thaís, minha querida, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde aí, sucesso lá no futebol japonês. Continue brilhando, lá que a gente continua acompanhando aqui, tá bom? Que você possa ter um cardápio melhor, diferenciado em 2023, tá bom, querida? Muito obrigada, boa noite a todo mundo que está aqui. Obrigado você também pela oportunidade, é a segunda vez que eu estou aqui. E é muito importante, toda vez que venho, bater esse papo, trazer novas experiências, né? Eu quero que você venha mais vezes aqui. Manda mensagem para a meninada. Tem uma mulherada que está acompanhando a gente aqui e que gostaria de ser jogadora de futebol. A gente fez a Copa Replay 2021 e ali foi feito o lançamento do projeto da Bebel, sim, que é Centro de Formação de Futebol Feminino. Ela lançou ali, tanto é que ela não botou o nome Joaçal, botou, a gente chamava Feminino Cariri, não era, Leandro? E ali foi o lançamento e hoje já está com esse trabalho. E eu fico observando nas redes sociais como já tem uma garotada, meninada, crianças até participando desse projeto dela. Então eu acho legal demais. E eu queria que você mandasse uma mensagem para a meninada, para a mulherada que está acompanhando a gente aqui, ou para aquele marmanjo que tem uma irmã, tem uma prima, uma conhecida, namorada que quer jogar futebol e às vezes tem medo, às vezes tem receio, não tem coragem por uma coisa ou outra, mas que está vendo você aqui seguindo carreira no futebol profissional. Que mensagem você daria para essa mulherada? É aquela coisa, né, Tony? Eu sempre deixo a mensagem, dizer que não é fácil, mas quando a gente tem um sonho e a gente persevera, luta diariamente, a gente vai conseguir. Então é aquela história, não desistir dos seus sonhos, continuar melhorando a cada dia, porque o mercado agora tem muitas meninas, então só vai ficar os que são os melhores, né? Então sempre procurar ter conhecimento, praticar mais e seguir os sonhos de todo o coração. E primeiramente confiar em Deus, né? E deixar que Ele guie. Eu costumo dizer, fé em Deus e foco nos objetivos. Obrigado, viu, Thaís? Beijão. Quarta-feira tá indo pro Japão. Quinta-feira. Quinta-feira. Aí como é? Tu sai daqui à noite, chega lá à noite, como é? Aí eu acho Então quanto? 12 horas mais ou menos? Nada, 36.
36 horas? 36 horas de voo, mas é 12 horas de fuso horário. Não, mas tu vai 36 horas no avião, dá uma paradinha. Dá uma parada, se parar uma vez é 36 horas, se parar mais, aí estende. É mesmo, cara? Eu não vou conhecer o Japão nunca desse jeito. Obrigado, tá, Thaís? Um beijo pra você, um beijo aqui pra família todinha da Thaís. Como é o nome? As tuas irmãs eu confundo, não. Que é o nome da tua irmã? Monara, essa. Ah, é a Monara. Aí tem um irmão. Meu irmão é Júnior. Júnior e Edinaldo, pai. E Edinaldo. Pronto, tá a família aqui, uma parte da família. E as outras estão aí, né? Sempre acompanhando, a Micaela e a Emily também. Pronto, e tu já tem até uma que a assessora mandou uma mensagem pra mim, Tony, sou irmã da Thaís, se você quiser... Inclusive, ela tá aqui, né? Papai, vou dizer, o negócio tá certo, a família tá toda englobada lá no negócio. Quando tem novidade, a Monara, ó, Léo, vai vir novidade aí, não posso revelar agora. Eu já fui surpreendido, tem hora que ela diz assim, ó, Léo, vem novidade, quando eu vou olhar já tá no replay. Pois tá, corretíssimo. Manda pra cá que a gente divulga. Thaís Ferrer aqui com a gente, pessoal. Vamos por um intervalo rapidinho, a gente volta com Marcelo Vilar aqui na bancada do Replay. A gente vai falar do Verdão do Cariri, tem um Crato aí que está se preparando. É Icasa e Crato, dia 5 de fevereiro. O jogo está marcado para a Arena Romeirão. Já o confronto de caririenses, a estreia na Série B do Campeonato Cearense. E tem Campeonato Cearense Série A, a farinha do Barbalha, que engrossou o caldo para cima do Fortaleza. Como é que fica a situação? Barbalha tem chance? Guarani também? Ou já vão lá para o quadrangular do inferno, da morte? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E uma mensagem de um jogador importante do futebol brasileiro que está falando aí, tentando conscientizar os jogadores sobre questão de manipulação de resultado. E hoje faz um ano da morte do nosso querido Carlos Alberto Miranda. Mirandaço. Deus o tenha no bom lugar. A gente vai trazer um vidinho só lembrando da última vez que o Mirandaço esteve aqui no nosso programa, mas é daqui a pouquinho. 1 minuto e meio, tá certo? Rapidinho, bebe água e se liga aqui com a gente. Compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza, e acompanha as notícias no site replay.tv.br. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza.
curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. De volta aqui com o Replay, se inscreve aqui no YouTube, pessoal. Se inscreve aqui, dá a curtida, é sempre importante teu like, tá bom? E aciona o sininho. Sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe comunicar. Replay com o Tony Souza. Se inscreve aqui no YouTube, dá aquele likezinho, compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar. Se você chegou, a gente já estava no papo, já tinha começado, deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Não se preocupa não, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube, depois você pode voltar. Tivemos aqui no primeiro bloco a Thaís Ferré com a gente, jogadora barbalhense, né, que já está no futebol do exterior há 5 anos, está jogando no Japão lá e agora vai voltar, né, essa temporada 2023 também lá no Japão e esteve aqui falando conosco sobre o futebol internacional. Então você chegou, já tinha o papo começado, não se preocupa não, tá certo? Você pode ver novamente posteriormente. Deixa eu falar aqui bem rapidinho para você sobre uma festa que vai acontecer agora dia 11 de fevereiro em Barbalha, tá bom? Cadê aqui, rapaz? Me falhou. É o Baú do Painel. Pronto, lembrei. Baú do Painel. Tá aí na tela para você. Dia 11 de fevereiro, lá na Vila Eventos, na Rua Zuca Sampaio. Tony, onde é que fica a Rua Zuca Sampaio? Não tem um parque da cidade? Você chega em frente ao parque da cidade, tá bom? Que você vai ter um posto de combustível lá. Por trás desse posto de combustível é a Rua Zuca Sampaio. É bem pertinho ali do Parque da Cidade em Barbalha. Então, a Vila Eventos, dia 11 de fevereiro, é o Baú da Painel. Depois de 20 anos, está de volta ao Cariri, a banda Painel, tá bom? E a banda vai estar rolando aí com muita coisa legal. E vai ser no dia 11 de fevereiro, lá uma realização do Atamai, tá certo? Ó, além da banda Painel de controle, vai ter ainda Joãozinho do Exu, Van, tá bom? VP Van pegado, rapaz. E também Souza Cobre e a banda do Vaqueiro, além também da banda Painel de Controle, que está marcando esse Baú do Painel, tá certo? Então, 11 de fevereiro, você quer adquirir seu ingresso antecipado, vai lá na farmácia Santa Cecília, em Barbalha. Então, aproveita Baú do Painel, lá no município de Barbalha, na Vila Eventos, dia 11 de fevereiro, tá certo? Deixa eu falar também para você aqui da 2M Solução em Saúde. A 2M Solução em Saúde tem material hospitalar, odontológico, fitness. Você quer conhecer a 2M Solução em Saúde? Foi parceiro nosso na transmissão do jogo ontem entre Barbalha e Fortaleza. Pode ir lá no Instagram, conheça lá no Instagram 2M Solução em Saúde e tá aí na tela para você também os telefones. DDD 88 981 27 1330. Tem também um DDD 88 4105 0606. Ó, tá bom? E aí no Instagram 2M Dental. 2M Solução em Saúde com material hospitalar, odontológico e fitness, tá ok? Bom, vamos aqui a gente continuar aqui com o programa e já trazendo aqui conosco, já está aqui conosco o técnico Marcelo Vilar, técnico do Verdão do Cariri, que já participou aqui do programa, com entrevistas, com vídeos, mas pela primeira vez aqui nos estúdios do site Miséria, participando aqui do nosso programa Replay. Marcelo Vilar, prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite. Como é que está esse Verdão do Cariri, Marcelo Vilar? Depois desse período, trabalhando, de olho na Série B que está ali no próximo dia 5 de fevereiro, Marcelo. O prazer é meu, Tony, estar aqui com vocês, pode ter certeza disso, né? Eu estou aqui fazendo esse trabalho com a equipe do Icasa, procurando contribuir de maneira que o Icasa possa voltar para a primeira divisão, né? É uma situação meio sui generis, porque acho que pela primeira vez aqui no Ceará vai ser disputada a primeira divisão junto com a segunda divisão, né? Então teve algumas peculiaridades que provocaram mudanças na formação do time, mas nós estamos confiantes de que o Icasa possa chegar no seu objetivo. Marcelo, eu fico pensando assim, a gente, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter contato com muitos profissionais do ramo do futebol, com currículos muito bons, e eu fico muito feliz, fico muito grato de ter o senhor aqui, porque o senhor para mim é uma das grandes referências como técnico de futebol aqui do nosso estado, não apenas pelo que o senhor trabalhou aqui, mas o senhor tem uma história muito bonita no futebol,
lá no Grêmio, eu lembro do Roma, lá da Copinha, né? Eu lembro do senhor lá naquela época, no Palmeiras, no Grêmio Barueri, aqui recentemente no Ferroviário, no futebol paraibano, que o senhor é ídolo lá, né? Trabalhando lá no 13, no próprio Botafogo da Paraíba, enfim, o senhor tem uma história larga. E aí eu fico me perguntando, como um cronista que ainda estou aprendendo muito, poxa, um cara com um currículo desse, assim, já viveu situações fantásticas dentro do futebol e aí vem disputar uma Série B do Campeonato Cearense. O que é que faz? O que é que passa na cabeça do treinador e de repente dizer, bom, vou aceitar esse desafio, sabendo que o Icasa hoje tem uma limitação financeira, tem muitas dificuldades e vai ter que disputar uma Série B do Campeonato Cearense. O que foi que fez Marcelo Vilar, um cara de um currículo extenso, vitorioso, de grandes conquistas, acessos, a enfrentar esse desafio? Olha, Tony, a primeira coisa é que essa coisa de onde eu estive não pesa para mim, sabe? Depois, acho assim, que juntou-se a fome com a vontade de comer, né? Porque, na verdade, eu queria ficar aqui no futebol cearense nessa temporada, por conta de alguns outros fatores. E o convite do Zacarias e do Fabiano, que são dois amigos, né, me fez vir para cá, sem nenhum prejuízo para mim. Porque o Icasa, embora esteja na segunda divisão, o Icasa é um time de tradição, é um time grande, é um time que tem uma torcida maravilhosa e que, nesse momento, está precisando fazer um trabalho para retornar para a primeira divisão. E eu estou bastante feliz de estar aqui e procurar dar essa minha contribuição. Quer dizer, juntou-se todos esses fatores que me trouxe até aqui e eu espero poder corresponder. Qual foi o critério assim para montar essa equipe da Série B? Que a gente sabe que tem muita essa história, são competições, as competições elas se diferenciam, né? Às vezes tem aquela história, não, o time que joga uma Série A nem sempre é um time que daria certo com características para jogar uma Série B de brasileiro, por exemplo. Existe essa diferença também da Série A do cearense para a Série B do estadual? Eu acho assim que essa diferença, ela existe, né? Entretanto, ela não está tão distante. Se a gente for ver, nos últimos anos, a segunda divisão do cearense contou com muitos jogadores da primeira divisão. Muitos jogadores. Então, a diferença que eu vejo agora é porque os campeonatos serão paralelos. Então, você não terá acesso a esses jogadores que estão na primeira divisão. E, na verdade, a maioria dos atletas, eles preferem estar na primeira divisão, né? É um momento em que a oferta de emprego está muito grande, porque todos os times do Brasil estão em atividade nesse momento. Então, é preciso ter um poder de convencimento para que o atleta possa vir para cá e as oportunidades. Existem situações e situações, né? Então, tem jogador que vem porque o treinador está lá, né? Tem jogador que vem porque talvez ele não tenha conseguido se encaixar. Tem jogador que vem por diversos motivos, né? Mas esse foi um problema que o Icasa teve para montar a sua equipe. Entretanto, é o problema que todas as equipes vão ter. Outro problema que existe também é que hoje o jogador ele dá muito valor ao calendário. Então, o jogador vai para uma equipe, como vamos dar aqui no Ceará, o Iguatu, ele sabe que o Iguatu vai ter o segundo semestre. Então, ele dá a preferência para ir para Iguatu, para ele poder estar empregado até o final do ano. E a gente sabe que o campeonato do Icasa só vai até o dia 15 de abril. Se Deus quiser, nós vamos estar na final do campeonato e vai ser dia 15 de abril. Então, todos esses fatores são limitantes para que você consiga convencer determinados jogadores a vir, né? Mas isso não quer dizer que não teremos um time competitivo. O Icasa, por exemplo, o César Tanaka acabou optando ir para o Salgueiro, né? O goleiro que estava aqui acabou passando por uma cirurgia.
O Flaismar também foi para o futebol de Goiás, que era um jogador que também estava aqui. Teve algum jogador que o senhor queria trazer, que o senhor possa citar o nome aqui, que o senhor queria, poxa, eu queria muito esse jogador, comecei a negociar, mas o fato de estar numa primeira divisão acabou evitando que ele viesse para o Verdão. Olha, Tony, na verdade, Tony, quando você chega num local, você tem que saber onde é que você está pisando, né? Porque o Brasil, por exemplo, ele é extenso, ele tem muitas. Então você não pode chegar aqui e se furtar de saber da história do lugar onde você está, né? Então, esse é um processo que eu ainda estou nele, para que eu possa entender o que é que tem acontecido ultimamente aqui no futebol do Icasa, no futebol do Cariri. Então, vendo os elencos que o Icasa montou nos últimos campeonatos, foram elencos de jogadores qualificados, muito jogador qualificado. O elenco do Icasa na Fares Lopes trouxe muitos jogadores de currículo no Nordeste. Então, é importante que isso seja visto, né? Que isso até é uma situação que nos deixa assim preocupados, mas ao mesmo tempo, a gente consciente disso tem como se resolver, é que o torcedor, como eu digo assim, o Icasa em termos de contratação, ele talvez tenha elevado o sarrafo um pouco para que outros jogadores possam vir. Inclusive eu já conversei com o meu elenco com relação a isso, porque a história do Icasa é grande, né? A história do Icasa é grande. Então a gente se pauta muito agora na situação de preparação dos jogadores, porque tem jogador aí que eu sei que tem qualidade, mas que nos últimos trabalhos talvez não tenham conseguido deslanchar exatamente, eu visualizo em cima de que não teve situação de uma preparação mais adequada, né? Teve atleta no grupo, e eu peço desculpa a você por não citar de nomes, né, que você estava me pedindo que eu pudesse falar de algum outro jogador, mas teve atleta no grupo que falou para mim, professor, faz muito tempo que eu não faço uma pré-temporada. Né? Por quê? Era um assunto que eu queria tocar, Marcelo, porque vocês estão aí na véspera da estreia, começaram os trabalhos ali no fim das festividades de ano, né? Virada de ano, início do mês, 5 de janeiro mais ou menos. Está dando para extrair o máximo dos atletas? Esse tempo está sendo bom para vocês de preparação? É o que eu estou dizendo. Então tem jogador que chegou para mim, e por que isso acontece, né? É porque esses jogadores, eles são contratados para as equipes com o campeonato às vezes já em andamento, então ele não participa de uma pré-temporada e isso o prejudica no seu movimento, né? É tanto que eu pedi à direção um prazo maior de pré-temporada, porque eu sei o que é que isso representa. Porque quando você vai com todos esses fatores limitantes, muitas vezes você vai trazer um jogador que está com um período de inatividade maior, né? É diferente. É praxe os times darem um mês de pré-temporada, né? Mas para jogadores que vêm em atividade. Tem muito jogador hoje aí no mercado que o cara jogou no estadual do ano passado. Então, o jogador perde a sua preparação, né? Então, nós tivemos 5 semanas, aí eu lhe respondo, nós aproveitamos bem, a gente consegue entender um pouco de treinamento, e quando a gente fala de treinamento, o treinador, né, os caras se baseia muito na parte tática do treino de campo, né? Mas eu me refiro ao treinamento desportivo de uma maneira em geral, quer dizer, aquele trabalho que engloba principalmente a parte física. Então nós temos uma programação, eu não posso dizer agora que nós vamos estrear 100% e não é a nossa intenção, porque a gente, no nosso planejamento, mais na frente nós vamos estar 100%. Fizemos alguns amistosos agora, né? 2 amistosos em que eu senti ainda o jogador um tanto quanto preso na linguagem que a gente utiliza, por conta do volume de treinamento, pelo tempo do esforço que eles fizeram, mas eu fico muito satisfeito. Por quê? Porque eu sei que essa preparação é que vai dar a condição do atleta lá na frente, ele
poder chegar no melhor momento da competição 100%. O ideal para iniciar uma pré-temporada visando a competição, Marcelo, seria ali cerca de 2 meses? É um período assim que seria o ideal? Tony, eu vou te dizer uma coisa, olha, o Fortaleza aí tá, o Ceará, foram times que jogaram até quando? Então eles tiveram o quê? Um período de quê? De 1 mês só de paralisação? Isso. Então não precisa de tanto tempo, né? É como se ele tivesse ali só recarregado as baterias para voltar a treinar. Agora, se você pega um atleta que está 6 meses, né, sem participar de treinos normalmente, esse jogador ele vai precisar de um tempo maior. Então não existe assim uma coisa bem nítida, né? Eu vejo muitas equipes não se esmerarem na preparação e elas começam bem a competição. Porque se a gente pegar um atleta que ele está aqui, digamos assim, subavaliado, mas ele consegue no começo jogar. E aí quando chega lá no momento principal, ele está prejudicado. Tem um fato aqui que eu lembro bem, por exemplo, um zagueiro que nós tínhamos aqui, não sei se o senhor chegou a conhecê-lo, Rildo, que chegou a jogar no Icasa e no Guarani, acho que em 2009, aquela Série B do Guarani, Luiz Carlos Mendes era o técnico, o Rildo começou o campeonato num nível altíssimo. Só que o Rildo tinha passado um período parado. Ele não chegou a ter uma sequência, parou de jogar, foi trabalhar e depois voltou para o futebol. E chegou um determinado momento na competição, ele treinando com a mesma carga que os demais, ele acabou não aguentando. Se lesionou, preciso ter o filho. Porque ele não estava tendo a sequência. Enquanto os outros continuaram, ele acabou se machucando e depois desse campeonato nunca mais jogou, voltou a trabalhar. Para mim, um dos grandes talentos aqui, jovem, zagueiro de muita qualidade, mas tem esse problema. Se você não mantém essa sequência de trabalho, quando você vai voltar, você vai precisar de um tempo a mais para poder aprimorar. A diretoria está cumprindo direitinho o planejamento que foi idealizado lá atrás? Tá, olha, na verdade, a gente planejou, né? Eles estão conscientes do que a gente tem em mente, porque foi uma coisa acordada. Por exemplo, eu pedi a eles que, se possível, nós tivéssemos 2 meses. Agora, eu entendo também, existe uma razoabilidade na coisa que 2 meses de pré-temporada representa uma folha a mais. Então, a gente sabe das dificuldades que o clube tem. Então, a gente procura fazer a adaptação. Vamos explicar direito, né? 2 meses por quê? Porque muitos jogadores aí estavam bastante tempo sem estar em atividade. Esse ano foi, inclusive, um ano atípico, porque teve Copa do Mundo, né? Pararam os campeonatos e tal. E o Icasa teve, eu acho que, um exemplo disso na Copa Fares Lopes. Tinha jogador que, pelo que eu soube, que chegava aqui na semana e já ia para o jogo. O Icasa começou o campeonato com 10 contratações, eram 11. Um estava machucado, recuperando, que era o Paulista. Né? E, então, e eu acho que o Icasa foi milagre nessa Copa Fares Lopes. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, que o jogador ele não se conjuga no verbo ser, é no verbo estar. Né? Ele não é bom, ele pode estar bom. Aí o cara ele pode chegar aqui, digamos assim, sem ter uma pré-temporada, ele começa bem, mas depois ele cai. Ele cai. Eu acho que eu faço os exemplos do seguinte: se você for, se você parar uns dias sem bater o seu racha, a sua pelada, né? Se você passar uns dias sem essa atividade, você volta com o gás todo. Mas se tu for no outro dia jogar de novo, aí tu já começa. Quando tu for, tu vai cansar. É uma coisa bem natural que o drible que você acontece. Na cabeça você driblou, mas as pernas não acompanham. Exatamente. Então, a gente está pautando nisso daí, sabe? De que a gente pode vir a chegar nessa condição. Então, nesse tocante aí, está tudo combinado com a direção, né? Inclusive, eu deixei claro com eles deixei claro com os próprios atletas, né? Que o objetivo é ser campeão, certo? No máximo, no mínimo, a gente chegar entre os 2. Isso aí é claro, que a gente tem que pensar dessa forma, né? E que a gente vai fazer o que for possível dentro disso daí. Quer dizer, nós estamos com esse elenco aí e na minha cabeça, mais ou menos assim, é como se eu tivesse, no mínimo,
uma base de time muito forte. Então, se a gente precisar encaixar mais coisas aí, a gente está atento ao mercado, às possibilidades, às oportunidades, para colocar mais gente que venha nos ajudar nessa reta. São 2 meses e meio de competição, né? E a gente vai precisar disso daí. Então, o planejamento, o Icasa está cumprindo, nós estamos aí, tá? Chegaram todos os jogadores praticamente no mesmo dia, à exceção do Lucas Anselmo, que teve problema de passagem, chegou depois. Então, todos, à exceção dos que vieram a se machucar dentro do trabalho, né? Porque, por exemplo, nós começamos, quando nós fizemos os testes, 2 jogadores já assistiram, porque é isso aí. Mas já voltaram, já estão aí, né? Um trabalho muito bom do fisioterapeuta, o João. A gente tem trabalhado e tem colocado esses jogadores em condição e a gente espera poder chegar lá onde a gente está objetivando. A gente tem inclusive a imagem do gol, Guto, do último jogo treino do Icasa, que foi contra o Chapecó, que é um futebol amador, time amador, mas estava cheinho lá de ex-jogador, de alguns jogadores que inclusive ainda estão em atividade. Inclusive eu vi uma imagem do Bismarck. Agradecer os amigos lá do Icasa ao Vivo, do canal Icasa ao Vivo, que acabaram cedendo essa imagem para a gente. A gente botou lá no YouTube, tá lá no YouTube, viu, moçada? Que foi uma cobrança de falta do Elivelton, o volante Elivelton, e foi 1-0 esse jogo para o time do Icasa. Foi o segundo jogo treino que o Icasa acabou participando. Como foi que o senhor viu? Que avaliação o senhor faz desses 2 testes que o Verdão teve contra essas 2 equipes do futebol amador, Marcelo? Bom você colocar isso, Tony, porque eu ouvi alguns criticando que vai fazer o jogo com time amador, né? É outra coisa que tem que se observar. Até para conseguir amistoso nesse momento é complicado, porque as equipes estão em competição, né? Aqui na região. Iguatu está disputando, o Barbalha está disputando, o Guarani está disputando. Então, o Crato está se preparando também. E o Crato é adversário, está se preparando, né? Então, o primeiro jogo logo é contra o Crato. Então, ao redor aqui próximo do Campeonato Paraibano, Pernambucano, está todo mundo em atividade. Então, era difícil de conseguir, né? E nesse tocante, né? Foi muito bom esse último amistoso aí, sabe? Porque o time do Chapecó montou um time bom, sabe? Veio, ofereceu resistência. Não foi aquele jogo contra qualquer time, né? Tava Bismarck jogando, tava Dodó, tava Catarina, tava... Quer dizer, uma galera Davi, boa, goleiro, que estava né? até no Icasa um tempo desse, Barbalha, enfim, quer dizer, os meninos lá eu não conhecia. Quando eu falo que a gente às vezes tem que conhecer o contexto onde você está, ali naquele time tinha até jogadores que, se eu tivesse aqui desde muito tempo, eu estivesse fazendo parte do nosso planejamento, né? Mas eu não conheço, então agora eu tenho que ver que foi realmente muito bom, né? Quer dizer, deu para mim avaliar algumas coisas, no que precisa melhorar, no que a gente tem que insistir. Teve as situações boas, quer dizer, a parte física, ela demonstrou para mim que está num bom patamar, deu para a gente poder avaliar, né? A parte tática, de certa forma, ela se sentiu prejudicada, porque quando você vai fazer uma preparação e você tem em mente que a parte física é mais importante naquele momento, você abdica de determinadas coisas para poder chegar, né? E isso não quer dizer que nós vamos ter agora para frente, eu falava de 2 meses de preparação, mas nós vamos ter para frente aqui, agora, mais 4 semanas de jogos aqui, né? Nós temos essa semana, aí a gente joga com o Crato, aí nós temos mais uma semana, a gente enfrenta o Tiradentes, e temos mais uma semana para enfrentar o Crateús. E depois mais 11 dias para jogar. Então, quer dizer, vai ficar, eu espero deixar os jogadores numa condição boa, para que eles possam desenvolver o que eles são capazes, né? Já vejo alguns jogadores já atingindo, outros não, mas tá legal, tá bem. Você falou de conhecer a realidade do futebol, né, do campeonato. Quando era primeira divisão, posteriormente a segunda, desciam os jogadores que disputaram a primeira para participar da segunda divisão. E aí você conhece características, atletas que você já trabalhou, já enfrentou. Essa segunda divisão que está paralela,
Como está sendo essa avaliação dos adversários, Marcelo? Como está sendo estudar os adversários, tendo assim elencos desconhecidos? Na verdade, quando eu falei dos problemas do Icasa, né, que teve para fazer, a gente projeta para as outras equipes também. Também eles vão ter problemas para poder se montar, né? Aí causa essa outra situação da gente não conhecer os times. Então, como é que nós vamos fazer esse conhecimento? Jogo após jogo, né? Vamos enfrentar agora o Crato. Ontem eu tive lá vendo uma parte do jogo deles. Aí depois nós vamos enfrentar o Tiradentes, vamos ver quem é que o Tiradentes vai enfrentar. E aí a gente vai observar o Tiradentes. E aí só durante a competição é que a gente realmente vai saber. Depois nós vamos procurar ver a equipe do Crateus e assim por diante. Olha, eu estava observando aqui, o senhor no primeiro, não, deixa eu ver, foi no primeiro jogo treino, venceu 4-0, né? Gol de Gustavinho, Felipe Salles, Fernandinho e João Pedro. O senhor entrou com Iago Haas, Gustavo, Éder, Marlon e Matson, Hércules, Elivelto, Felipe Salles, Pingo, Brito e Gustavinho. No jogo de ontem, foi sábado, né? Sábado à tarde, André, Gustavo, Éder, Marlon, Jonathan, Hércules, Elivelto, Felipe Salles, que depois saiu ainda no primeiro tempo, sentiu, entrou Alex Mineiro, e aí Gustavinho, Tavares e Pingo. Estou sentindo aqui o senhor uma base bem definida. Já está o time realmente definido na sua cabeça? Ou o senhor ainda tem aquela dúvida? Por exemplo, o Felipe Salles, ele sentiu. É sério o que sentiu o Felipe Salles? Não é muito sério, mas ele vai estar fora desse primeiro jogo da gente. Contra o Crato. Então ele já não joga. Já não joga. Ele é o Popeye. Então, por exemplo, o Felipe Salles era um jogador que, na minha visão, era uma pessoa certa. E os poucos treinos que eu vi, eu gostei muito do Felipe Salles, me chamou a atenção. Mas o senhor tem alguma dúvida ainda? Por exemplo, digamos que o Felipe Salles não tivesse esse problema, enfim, titular absoluto, o time está na cabeça do Marcelo Vilar ou ainda tem um... E é bom lembrar que o Icasa tinha alguns problemas nas competições anteriores de regularização de atletas, né, Marcelo? Agora você está tendo um bom número disponível para a estreia dessa competição, ajuda, né, nessa definição. A caixa de ferramenta está ali. Agora... duas coisas, né? Eu acrescentaria o que você falou, o fato deles terem chegado juntos aqui para treinar, né? Porque foi uma das coisas que eu pedi, porque realmente essa coisa, chega um jogador, chega outro, eles não ficam no mesmo patamar, né? E é péssimo para quem está treinando no começo, de repente o cara sai, aí já o foco, nem todo mundo tem a cabeça para realmente ficar no foco. Mas eu já deixei claro com os jogadores que nós não temos time titular. Todos eles estão concorrendo ali. Como eu falei a eles, está aberta aí a concorrência pela vaga no time, né? Então, como está havendo assim um processo de conhecimento meu para com eles, deles para mim, né? Aí a gente vai montando um quebra-cabeça, entendeu? Ali eu usei base desse time, usei alguns jogadores num jogo, usei outros jogadores no outro, mas eles estão concorrendo ali por posição. Aqueles que estão ali nos dois jogos, naturalmente que eles estão mais aptos a ir. Mas aí tem um jogador deles aí, por exemplo, o Jardel, que o Jardel, ele quando chegou, ele sentiu a panturrilha, porque ele vinha de uma cirurgia e ele está de volta. Então, quer dizer, nesse último amistoso, ele já mostrou que ele está concorrendo também para entrar no time. A situação anterior era o fato dele não estar ainda fisicamente igual aos outros, mas ele, nesse amistoso, ele já demonstrou que pode entrar. Então, mais ou menos com esses aí que a gente deve estar para começar o campeonato. Por exemplo, o goleiro, o senhor já definiu, tem o André, que já é um cara que é conhecido daqui, jogador para mim de muita qualidade, mas tem o Iago Haas, que eu vou ser muito sincero, eu fiquei fã do Iago Haas na Série D do Campeonato Brasileiro. Porque o que esse rapaz fez pelo aquele Globo, que eu esperava um Globo, eu até brincava com o Celso Lima, né? Que eu dizia, Globo, o Globo é forte, rapaz, esse time aí, no primeiro jogo que a gente viu, mas ele foi assim, talvez o grande nome do Globo na Série D do Campeonato Brasileiro foi o goleiro Iago Haas. Pra mim, muita qualidade. Até que assim, Fabiano, vocês trouxeram o Iago Haas, esse foi. Gostei demais de ter trazido
o Iago. E eu vi que o senhor começou um jogo com um, outro jogo com outro. Já definiu quem vai ser o titular? Eu vou ficar devendo isso para você. Porque, na verdade, eu quero todos motivados. Eu quero exatamente isso. Eles todos acham que eles são titulares. Todos eles, entendeu? É uma posição complicada. Né? Eu quero eles motivados aí até o final da semana, quando nós vamos, digamos assim, ter o time titular para esse jogo. Até eu digo para eles, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa, a gente tem 22, até mais, que tem uns garotos da base lá que estão treinando com a gente, que estão demonstrando qualidade. Todos eles têm que se considerar titulares para que o Icasa possa ser sempre forte. Bom, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, saindo um pouquinho do foco do Icasa aqui agora. Tem muita gente mandando mensagem, parabenizando aqui também o Marcelo Vilar. Enfim, o pessoal, o torcedor do Icasa gosta muito do senhor, torcedor do futebol cearense, né? Porque o senhor é uma pessoa muito querida por aqui. Mas vou só te fazer uma pergunta, queria que o senhor respondesse. Que história é essa que o senhor levou uma vez, naquela primeira passagem do Icasa aqui? O senhor levou o Cabal para Arapiraca só para contar a história. Fiquei sabendo desse negócio aqui. Queria que o senhor respondesse já, porque eu queria só falar rapidinho aqui sobre a Perboni Brasil. Essa história, quem me disse foi o Serginho, viu? Jogou com o Serginho, estava naquele caso, não estava que o senhor estava aqui? Pois, rapaz, Tony, ele levou o Cabal só para contar a história. Lembra essa história do Marcelo Vilar? Isso eu vou lembrar. Eu só amarro o jumento na orelha do dono. Foi Serginho que me disse essa história. Quero que o senhor conte já essa aqui. Deixa eu só lembrar ligeirinho para o pessoal que quer, lógico, tem o seu comércio, o seu mercantil, seu sacolão, sua venda, sua bodega e está querendo, né, sempre oferecer produto de qualidade para a sua clientela. Procure a Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Fruto de uma geração saudável, Perboni Brasil. A gente tem já há algum tempo a Perboni Brasil aqui na região do Cariri. Fica no Ceasa de Barbalha, no Galpão 2. Você tem atendimento de qualidade com preço super camarada, tá bom? Tá aqui na tela o Instagram, Perboni_Brasil_Cariri. Tá bom? Vai lá, tem muitas dicas, a gente fica sempre repostando também no nosso Instagram, a Replay com Tony Souza, as dicas da Perboni Brasil, muito legal mesmo, para falar sobre os benefícios da couve-flor, estava mostrando um dia desse aqui várias receitas, eu acho que o Guto está aprendendo as receitas da culinária de Guto Vital, lá na Perboni, ele está dando um miguezão para mim, não está me enrolando. Então vá lá também você, faça como Guto Vital, @Perboni_Brasil_Cariri. Aqui na tela está o Instagram, também está o telefone, DDD 88 99918 8131, 99918 8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Abraço para o meu amigo Val, grande Val da Perboni, está feliz da vida com o Grêmio dele. Luiz Soares fazendo gol de todo jeito, e ele disse que no Brasileiro não vai ter Flamengo, não vai ter Palmeiras, não vai ter Corinthians, não vai ter nada, isso só vai dar Luiz Soares. Quero ver, viu, Val? Um abraço para você e a galera toda lá da Perboni Brasil. Daqui a pouquinho vamos trazer para você aqui Campeonato Cearense e a farinha quebradinha que o Barbalha trouxe para engrossar o caldo para Fortaleza. Quem pensava que era goleada, a Raposinha quase, ainda tem um lance aqui, que o Guto, nos melhores momentos que a gente colocou hoje à tarde, não tem esse lance. Mesmo gente ligando, rapaz, cadê o lance que o Barbalha quase virava o jogo para cima do Fortaleza? Esse lance está aqui. Ainda tem 2 lances que o pessoal pediu pênalti. Um da turma do Fortaleza e outro da turma do Barbalha. Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho, se liga aí, tá bom? Professor, que história é essa? O senhor levou o Cabal. O senhor fez um ano de Parreira em 94, que não cortou o Ricardo Rocha, porque o Ricardo Rocha era o cara da resenha na Copa de 94. Se machucou antes. Para mim era um baita zagueiro, fazia dupla com o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes acabou sendo cortado. Entrou, acho que o Aldair. E o Moser foi cortado, entrou o Márcio Santos. Ricardo Rocha ficou, que era para contar a história. Quer dizer que o Cabal foi o Ricardo Rocha da viagem para Coruripe, professor? Não. Um abraço aí pro Serginho, né? E são 2 resenheiros, diga-se passar, Serginho e Cabal, 2 figuras. Mas a história não é essa, não. Não, né? O Serginho eu levei para Apucarana comigo lá em 2001, nós na campanha lá, ele esteve comigo. Depois ele esteve comigo no River de Teresina, um baita jogador. Esse jogo não foi em Arapiraca, o jogo foi em Coruripe. Coruripe, eu que errei aqui.
Na verdade, é uma das coisas que eu me arrependo no futebol. É que o Serginho disse que o Cabal foi só para contar a história, porque o Cabal não jogou, né? Acho que nem o Serginho também não entrou no jogo, não. Ele foi contar, então, a história dele também. E eu me arrependo de não ter colocado os dois para jogar. Ali foi uma lição para mim, naquele jogo, naquele dia. Porque nós tínhamos vencido o jogo aqui de 1-0 e nós voltamos para esse jogo da volta lá, né? E a gente, por um empate, a gente passava de fase, né? Então, eu optei por um time mais marcador e abdiquei de usar o Cabal e o Serginho, que são dois jogadores eram jogadores muito técnicos, que mantinham a posse da bola, né? Então, a gente marcou, mas não teve a posse da bola e acabamos perdendo o jogo, né? E aí, naquele jogo, eu saí de lá, depois eu conversava até com o Arimatea, amiga, rapaz, Arimatea, não faço mais isso. Se tiver, bota os caras para... põe os caras para... Porque você tá com a bola é uma forma de você marcar, né? É uma lições que a gente aprende. Agora, com relação às histórias do Cabal, ele não foi só para contar a história, mas ele contou a história daqui até lá. Foram 22 horas, ele não repetiu nenhuma, daqui até lá. É umas histórias boas, né, o Cabal? O senhor lembra de alguma dessas que ele contou? Agora, é tudo verdade ou tem umas mentirazinhas também no meio, professor? Rapaz, não dá pra gente saber, não. Ei, mas quando eu estive no Palmeiras, eu contei essa história lá com o Edmundo. Me lembro que ele morria de dar risada. Foi o Cabal contando de um goleiro que tinha só um braço. Ele disse que o goleiro tinha só um braço. Aí o cara foi bater o pênalti, o goleiro botou a mão aqui assim, né? E olhou pro batedor e disse, bate aqui, ó. Bate aqui que é gol. Aí o cara assim fez, ele fez a volta aqui, bateu, tirou do... Ele não fez nem assim. Ele fez foi a volta por trás e defendeu. As histórias de Cabal. Cabal, você tem que vir para cá, Cabal. Cabal é a única pessoa no mundo, é o único adulto, quando eu vou dizer a única pessoa, porque as crianças vão dar um desconto, apesar que tem muita criança que já tem tablet e iPhone. Mas o Cabal é a única pessoa no mundo que não tem celular. Eu procurei falar com o Cabal, acho que para fazer uma gravação em homenagem ao Washington, o Washington veio para cá, o Washington Luiz, e eu disse, não, o Washington, ele não tem celular. E aí eu fui na casa dele e disse, ei, macho, tu não tem celular? Isso dá problema demais, pelo amor de Deus. Dá problema demais, vem aqui em casa, ele não tem. Agora, ele ficava tirando onda com o Flávio Araújo, que ele dizia que o Flávio Araújo não tinha WhatsApp, mas vi que o Flávio Araújo está com o WhatsApp, viu, Cabal? Então arruma o celular. Os mais novos que não viram jogar, né? Era um excelente jogador. Excelente jogador. E um jogador que, por conta do extracampo, né? Ele não chegou mais longe, mas era um jogador de uma qualidade assim excepcional. Ele deu muito trabalho, Cabal, professor? Não, ele não dá trabalho não. Acho que essa situação dele, acho que prejudicou só mais a ele mesmo. Ele é uma pessoa fantástica, cara. Um cara do bem, um cara que merecia ter feito dinheiro com o futebol, que eu já vi muito jogador. Olha que eu trabalhei em Série A, Série B, Série C, Série D, né? E ele era um jogador que era para ter conquistado mais coisas com o talento dele. Tem um jogador que eu vejo que deve ter empresário bom, porque, sinceramente, olha uns ali que, pelo amor de Deus, o Cabal jogava muito. Cabal, Serginho, e jogaram até tinha muito tempo, jogava demais. E conversa compadre Cricri, que eu vou ver se eu encontro ele aí, o Cristóvão. Inclusive está devendo também aqui. Hoje é aniversário do irmão do Cristóvão. Bebê, um abraço para você, Bebê. Grande Bebê, irmão do Cristóvão, está aniversariando e o Cristóvão está devendo. O Serginho já veio aqui, foi uma resenha grande, apesar que ele fica meio segurando, quando a câmera liga, aí ele fica meio seguro. Mas eu tenho que fazer uma resenha com o Serginho, Cabal, Cantarelli, vou fazer a visita a você lá. Cantarelli, que tive o prazer de estar aqui com o meu amigo Nicasso, né, que jogou comigo lá no Ceará. Outra resenha boa. Aliás, eu joguei com ele, que era outro jogador de verdade. Ele jogava demais e outro Arimatea, não encontrei Arimatea ainda também. O Arizão também, inclusive eu falei, Arizão, poxa, vamos lá. Não, cara, eu vou juntar. A gente foi uma vez para Natal, para o Frasqueirão, era em casa e ABC. E o Arizão quase no centro, na arquibancada, o povo pedindo autógrafo para o Arizão. Isso aí é ídolo lá.
E muita gente não sabe a história bonita que o Arizão tem. Campeão com o ABC, com o Ferroviário, com o Fortaleza, e sendo titular, jogando. Não é um cara que só passou pelos clubes, não. Chegou, jogou, tem uma história belíssima no futebol. Né? E aí eu citou alguns, o Cristóvão, o Nicásio, né? E um dos grandes absurdos que eu acho aí, que aconteceu aqui em Juazeiro do Norte, foi a despedida do Ronaldo Angelim, fizeram um jogo, trouxeram o Zico, viu a turma aí de vários ex-jogadores do Flamengo, seleção brasileira e tal. E o Nicásio estava no jogo. O Nicásio era um cara que estava no estádio Romeirão, que venceu o Zico. Ele fez aquele time do Botafogo no início dos anos 80, ganhando do Zico do Flamengo, lá no Maracanã, o Flamengo no auge. 2-1. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu liguei para os amigos meus de uma pessoa, os caras vieram fazer matéria aqui, pois quando o Nicásio entrou no jogo, o Zico já tinha saído. Poxa, era um encontro muito bacana, sabe? Eu acho que o Zico jamais ia achar desrespeito isso. Encontrar um cara que no Nordeste, no time nordestino, ganhou daquele Flamengo, que era um time espetacular. Então, umas falhas grandes. Mas o Nicásio era um baita de um jogador e um cara que conta história também. A resenha é boa demais. Enfim, grande abraço aí para o nosso querido Nicásio. Cabal, Serginho, Cristóvão, tem que vir aqui. Bugica, encontrei Bugica esses dias. E o Val também. E contaram muita história. Bugica, que era o homem dos gols de bicicleta. Como fazia gol de bicicleta. E cavava pênalti, cavava pênalti. Cavava também pênalti demais? Eu ficava doido quando jogava contra ele. Não conheceu, ele tá do mesmo jeito, viu? Mesmo jeito. Ele disse, rapaz, pensa no verniz bom do Bugica. Mesmo jeito, magrinho, negócio fora de série, nosso querido Bugica. E olha, gente, vocês não sabem a riqueza que nós temos aqui no Cariri. Só o Triângulo Crajubal, que tem de baita jogadores, ex-jogadores que moram aqui, o pessoal às vezes não tem ideia do que foi Bugica, Serginho, Cristóvão, Márcio Alain, Cantarelli, Márcio Alain. Angelim. Márcio Alain foi campeão comigo no Ceará, eu era treinador em 97. Campeão do Ceará, campeão no Sport Recife. Acho até que o Márcio Alain parou cedo demais por esse problema no pubis dele, mas era um cara que era para ter jogado muito tempo. Aí você vai pro Alain, Henrique, Giambala, Paulinho Guerreiro, o Cabal, o próprio Oscar que parou cedo também demais, Raimundinho, tá entendendo? Que hoje é treinador, que jogou demais. Enfim, a gente tem uma... Eu estou sendo aqui alguns, Arimateia, o próprio Zim Facundo, Hélio Pinheiro, Zim Pinheiro. Enfim, estou citando aqui rapidinho, moçada. Valdo. Se a gente for colocar aqui, é um monte de gente que mora aqui. Só NASA. Aqui no Triângulo Crajubal, NASA. Né? Enfim, são os caras que moram aqui no Crajubá e que o pessoal às vezes não tem ideia de como esses caras fizeram para o nosso futebol, como foram importantes e como tem uma história bonita. Então, por isso que a gente criou esse canal, para trazer essa galera para cá, para mostrar um pouco desse pessoal. Então, galera, o convite sempre foi feito, tá faltando a galera vir para cá. Professor, só para não tomar muito o seu tempo, Icasa e Crato, dia 5 de fevereiro, o jogo no Romeirão. Uma dúvida que eu tenho, qual é a dificuldade? Existe dificuldade? O Icasa está sempre treinando no Praxedão, que é um campo mais duro, um campo menor, e de repente jogar no Romeirão, sem ter um treinamento antes, sem ter... O reconhecimento do campo é o mesmo do time adversário, é na hora do jogo. Mas o fato do campo ser pior, isso pode... ajuda, não ajuda? O ideal seria treinar umas 2 ou 3 vezes antes do jogo. Como é que fica essa situação? Seria, mas eu acho que é de menor tamanho assim, em virtude do campo ser melhor, né? Acho que o contrário seria pior. Se você treinasse num campo bom e fosse jogar num campo ruim, né? É claro que é praxe o time da casa, né? Geralmente já conhecer a cancha que joga, mas nesse tocante aí de o campo ser melhor, todo jogador gosta de jogar em campo assim. Então a torcedora já fica naquela, muita gente perguntando, Antônio, o jogo vai ser na Arena Romeirão? É na Arena Romeirão, até porque o Mirandão não tem o laudo ainda, né? Não tem condição ainda o Mirandão. E eu aproveito para fazer a pergunta aqui ao Marcelo. Um campo que deixa o time jogar taticamente, tecnicamente, propõe assim, uma boa condição para uma partida dessa forma, tecnicamente bem feita. Você vai encarar um adversário que vem passando por dificuldades, desconhecido, e você falou também que quer um time vencedor, quer fazer o Icasa campeão dessa Série B ou no mínimo, conquistar o acesso.
Se encarar nesse jogo de estreia uma retranca, um ferrolho bem montado ali atrás, já tem a estratégia pensada para fazer esse time de casa vencer a partida, já que o time campeão precisa vencer os jogos, né? Então já tem assim uma estratégia para encarar um adversário que possa vir todo fechadinho ali atrás? Essa sua pergunta, ela calhou aqui que eu ia pedir ao Tony para colocar, porque quando vocês estavam entrevistando a garota aqui, a Thaís, você leu uma mensagem aí de um internauta e ele dizendo assim, o Icasa tem que voltar logo, o Icasa não é para estar onde ele está e tal, né? Eu acho assim que nesse momento nós temos que calçar a sandália da humildade, porque assim, o Icasa, ele não merece estar no lugar que está, mas está. O Icasa, eu espero que o Icasa volte aos áureos tempos de estar disputando Série B de Campeonato Brasileiro, classificando para a Série A, que foi o que aconteceu. Infelizmente, não deixaram o Icasa ir para a Série A. Mas para ele conseguir isso, certo? Ele tem que passar por aqui, ser campeão ou vice da Série B. Então, eu acho que a Copa do Mundo, aliás, o Mundial de Clubes do Icasa hoje é essa segunda divisão. Então, ele não vai nem sequer ter a condição de disputar uma vaga na Série D se ele não conseguir ser campeão ou vice do campeonato da segunda divisão. Certo? Então, a gente tem que ir para essa competição com o pensamento em ser campeão. Não vai achar que vai passar por todo mundo com goleada, que não vai, não. Não vai, eu tenho que dizer, eu não vou ser injusto com ninguém. Não, e o exemplo disso é o ano passado. Quem eram os dois favoritos para cair? Barbalha e Guarani. Foi o campeão. Nisso que você está falando, foi o que eu conversei com os jogadores. Eu digo, olha, gente, é preciso, para disputar a segunda divisão, ter o espírito da segunda divisão. Você tem que entender isso, certo? Esse é um dos fatores. A gente vai encontrar adversários que vão ficar lá embaixo. Aí você vai dizer, isso é interessante aqui. Nesse instante estava se falando aqui, louvando a atuação do Barbalha. Se fechou ali atrás, fez uma linha de 6, outra de 4, né? E segurou nada mais, nada menos do que o Fortaleza, time de Libertadores e tudo mais. Então, essas coisas, elas estão passivas de acontecer. Você acha que o Fortaleza não tinha estratégia para furar aquela retranca? Tinha, mas não furou. Então eu estava aqui querendo alertar que o torcedor, ele tem que saber disso daí. Que o jogo contra o Crato, por mais dificuldades que o Crato possa ter, ele pode ser um jogo complicado. E que tem que ser encarado como um clássico. É um clássico do Cariri. Mas o Icasa já teve na Série B do Brasileiro, não importa. Nós precisamos do apoio do jogador, com o espírito de competição, com o espírito de luta, com o torcedor jogando junto, para que a gente possa chegar. A gente não pode, não se ganha sem... o interesse do Icasa é ser um time, tá, que vai conseguir isso. Mas se ele não conseguir, sabe, em determinado jogo ou não, se não seja que seja de 1-0, nós vamos ter que conseguir e aí nós vamos. Eu acho que se a gente for achar que a expectativa nossa é que nós vamos dar de 5, 6 em todo mundo, aí a gente pode ficar pelo meio do caminho. Só para finalizar aqui com o Marcelo, Cleber, eu queria botar um vídeo do Diego Ribas. O Diego Ribas, jogador que está do Flamengo ainda, né? Já marcou até... Encerrou já, né? Ano passado, finalzinho do ano passado. Acho até que poderia estar jogando ainda. O Diego Ribas, que já passou por várias equipes de futebol brasileiro, com destaque para o Santos e agora recentemente no Flamengo, foi para o exterior, seleção brasileira, enfim. E essa onda de suspeita de manipulação de resultado, que é uma coisa que a gente destacou muito na semana passada, a gente está citando agora, porque é um assunto que ainda está em voga, infelizmente. A gente tem que trazer aqui, eu acho que a gente não pode se calar também, eu não posso
perder o direito de me indignar contra uma situação que, para mim, ela é nociva, né? Ela é perniciosa, é criminosa e que a gente tem que, de qualquer forma, sabe, arrancar esse câncer do nosso futebol de uma forma geral. Mas como a nossa realidade do futebol cearense, eu trago o futebol cearense. O Diego Ribas acabou gravando um vídeo falando sobre essa questão de manipulação do resultado. E eu queria mostrar isso aqui até para ouvir, para encerrar aqui essa participação do Marcelo Vilar, mas não podia deixar de ouvir a opinião dele sobre essa situação, até pela bagagem que tem no nosso futebol. Vamos ver o que falou o Diego Ribas nesse vídeo que ele gravou e que está repercutindo hoje aí em todas as plataformas aí de redes sociais. Vamos ver. Pessoal, nos últimos dias tenho lido muitas notícias relacionadas aí à indústria das apostas e como todo esse sistema tem procurado corromper pessoas, manipular resultados. O mundo das apostas pode ser um mundo muito perigoso. Conheço pessoas que se prejudicaram demais nesse meio, portanto tomem muito cuidado. Mas na verdade eu estou aqui para mandar um recado para você, atleta, esportista. Entenda que nós temos o compromisso de defender a competição de forma honesta, de forma leal. Imagina só o que você pode estar jogando no lixo, tendo esse tipo de atitude, se corrompendo. É o teu sonho que está em jogo. Não se corrompa. Entenda que o que você vai construir de mais valioso é o teu caráter. Não são nem os troféus, nem as medalhas, é o teu caráter. Portanto, se mantenha correto. Fique marcado pelas suas atitudes, por fazer o que é certo. Eu sei que fazer o que é certo às vezes vai ser estar na minoria, mas vale a pena, porque só se constrói algo sólido, verdadeiro, tendo atitudes corretas. Portanto, resista ao que for, porque é o teu sonho que está em jogo. Valeu? O recado tá dado. Um abraço. Bom, tá aí o Diego Ribas gravou esse vídeo, tá, enfim, várias plataformas rolando aí. E aí eu pergunto pro senhor, Marcelo Vilar, porque o senhor esteve no futebol paraibano por muito tempo, e aí se falava muito sobre essa questão lá na Paraíba, teve campeonato lá, teve dirigente lá punido, e esse assunto acabou ganhando força aqui no futebol cearense, principalmente ano passado com vazamento de áudios de supostos dirigentes, também de jogadores envolvendo o Crato. O Crato foi excluído do campeonato, mas só suspenderam 4 jogos, Tribunal de Justiça, eu não sei como foi esse negócio, como é que suspende só 4 jogos, exclui, mas só suspende 4 jogos. Aí depois quis refazer, mas a federação recorreu para o STJD para manter os resultados, enfim, virou imbróglio. De repente a preocupação era saber se o Fortaleza seria prejudicado ou não, se beneficiaria ou não o Ceará, porque o Ceará ia ter que jogar novamente as quartas de final, enfim. Acabaram tirando o foco e aquela punição eficaz acabou não acontecendo. Mancharam o Campeonato Cearense 2022. Estamos em 2023 e já agora na segunda rodada houve uma suspeita de manipulação de resultado no jogo entre Guarani e Iguatu, com uma banca de apostas, inclusive a Superbet 88, divulgando antes que iria devolver o dinheiro porque havia uma suspeita. Enfim, virou um tema do nosso meio de futebol, lamentavelmente. Só chegou por exemplo, ou lá na Paraíba, ou em qualquer outro lugar, ter esse contato assim com alguém, alguma situação mais próxima, com essa situação de manipulação de resultado, Marcelo? Olha, antes eu queria só colocar, para acabar de responder aquela pergunta, que é o seguinte: eu acho que o Icasa ele não tem que temer nenhum adversário, mas ele tem que respeitar todos. Essa que é a intenção. Olha, Tony, é um assunto muito triste, né, isso. Eu acho isso um negócio que mexe com muita coisa, a gente ouve muita coisa, sabe, se prova pouco, e a gente não pode também ser injusto, né? As coisas estão aí acontecendo, se tem provas, tem que punir, rapaz. Eu vou sair do futebol, vou por de uma maneira em geral. Hoje em dia é muita gente com muito direito e com pouca obrigação, sabe? Enquanto não forem punidos, vai continuar isso aí, cara, porque é muito complexo, infelizmente. Quanto mais baixa, né, vamos dizer assim, de divisão, mais suscetível fica. Porque eu não entendo como essas apostas, porque eu não participo, não vejo, né?
Mas dizem aí que é negócio de escanteio, é não sei o quê. Então, Cartão amarelo. Aí tá aquele atleta lá sem receber, sem condição de nada e tal. Ele é seduzido muitas vezes, né? Então, eu acho o seguinte, que quem for pego tem que ser exemplarmente punido, cara. Com provas vão e tirem do meio, porque enquanto não tirar, vai ficar complicado. Não dá certo, né? Apostas junto com o futebol profissional não vai bater as coisas, não vai bater. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, sabe, culpar ninguém sem eu ter prova. Eu não vou dizer. Então, eu já ouvi coisas assim de outras pessoas falando, de pessoas que eu jamais imaginei. Então, eu não acredito. Eu não acredito. E torna o negócio mais perigoso ainda. Por quê? Porque a partir do momento em que coisas que são comuns no futebol de acontecer, uma falha de um companheiro e tal, aí vai se levar que aquele cara ali estava no jogo, fez isso, por aquilo, né? E ninguém prova e ninguém chega. Então, enquanto nas situações em que tem prova, não se punir, vai continuar desse jeito, cara. É por isso que eu sou a favor de que haja uma punição exemplar e é por isso que eu acho que o futebol, o Campeonato Cearense do ano passado, foi manchado. Porque teve uma oportunidade. Pela primeira vez houve uma coisa substancial, houve vazamento de áudios, houve prints de conversas e não houve nada que pudesse ser eficaz. Pelo contrário, empurraram foi com a barriga e fizeram um julgamento. Me perdoe se não concordarem comigo, mas um julgamento para mim é assim, vamos dar satisfação? O julgamento faz de conta, tá entendendo? Porque teve, por exemplo, gente lá que teve áudio vazado que foi inocentado. Jogador que foi suspeito de ter o áudio vazado, que dormiu e não acordou no crato, sumiu, foi absolvido. Então, assim... Já tem jogador pagando por isso, sim, né? Quando você vai fazer a contratação, né? Aí você, hoje em dia, aqui no Icasa, porque o foco foi aqui no Campeonato Cearense, né? A gente, quando estava conversando lá, disse, tem que prestar atenção nisso aí. Então, de repente, muitos times por aí já estão deixando de levar determinados atletas porque se suspeita que esses caras estão participando e são jogadores de qualidade. Aí, os nomes que surgem, jogadores bons, não é jogador perna de pau, não. Aí vai no que o Diego está falando aí. Ele se mancha, ele está encerrando a carreira dele ali. Ele está encerrando a carreira dele. Se o jogador também, ele não se aperceber disso, né? Seja jogador, comissão técnica, seja quem for que possa participar de coisas como essa, que eu repito, eu quero acreditar que não é assim. Eles estão fechando o mercado deles, né? Porque existem alguns times que podem ser condescendentes com isso, mas a maioria não quer não. Quem é que vai querer no seu clube alguém que pode estar indo contra o seu trabalho? Realmente é complicado. Ontem um monte de gente de federação, um monte de gente da capital que veio para o jogo Barbalha e Fortaleza. Tomara que esse pessoal, pelo menos uma parte, tenha vindo aqui para olhar, para fiscalizar, para trabalhar, para evitar, para ver o que é que está acontecendo, para ver o que é, né? Ainda existe isso. Tomara, que não tenha vindo só para passear e para assistir o Fortaleza jogar. Porque eu acho assim, que quem tem que tomar de conta disso aí é a Federação e o Tribunal de Justiça. Não é uma crítica que eu faço à Federação, é um alerta. Quem é que manda no Campeonato Cearense? Por exemplo, a gente tem que se cadastrar todo jogo. A história que a gente tem que ter a carteira da PCDEC. Eu tenho que ter a carteira da PCDEC, tenho que cadastrar junto à federação para poder ir para o jogo. Então, assim, o campeonato é da federação e é só para poder regularizar quem vai assistir o jogo, quem vai trabalhar no jogo? Não. Tem que organizar para isso. Para não acontecer o que aconteceu com o Pacajus ano passado, que é um absurdo que poderia ter acontecido no futebol cearense. Um time jogar a Copa Fares Lopes, ganhar Fares Lopes, comemorar uma vaga inédita para uma Copa do Brasil e não jogar, porque o regulamento não foi respeitado, o regulamento geral das competições da CBF, e a mentora da competição, a que organiza, realiza a competição, não percebeu isso. É um absurdo, gente. É um absurdo sem tamanho aquilo ali que aconteceu com o Pacajus.
certo? Mas eu não sei, falaram até que os times iriam se movimentar, que eu acho muito difícil, porque todo time está com o pires na mão e depende da federação, sempre vai pedir ajuda da federação. Eu acho que poderia fazer mais pelos clubes, principalmente do interior e os times pequenos. Mas é um absurdo que aconteceu com o Pacajus. Então a federação tem que chegar junto mesmo. Quem tem que coibir, botar moral nessa questão para evitar esse tipo de coisa é a federação com o Tribunal de Justiça Esportivo e Futebol Cearense. Mas o tribunal, hoje em dia, o que a gente viu ano passado, era preocupado porque o presidente torce forte do Ceará, porque pegaram um vídeo do presidente cantando o hino do Ceará. Porque tem que tirar, o cabo acabou renunciando. E aí o absurdo foi que no julgamento que ele foi fazer, o segundo, suspendeu todos os jogos do Crato e recomendou, não foi dizer assim, repassa os jogos, recomendou se a federação, parece que tem até um termo assim, se a federação se achar, né, no direito de realizar os jogos a partir das quartas de final, ou seja, o Iguatu que eliminou o Ceará dentro de campo ia ter que fazer novamente os jogos, o Maracanã é que iria entrar, ia virar uma confusão dos diabos. Enfim, o fato é que mantiveram o resultado e aí o Icasa até recorreu para suspender os jogos junto ao STJD, que o julgamento não aconteceu. O fato é que mancharam o cearense e tiveram chance de punir exemplarmente. Soube também que o Ministério Público do Estado do Ceará está investigando ainda. A gente sabe que a justiça é coisa mais demorada, mas que estaria investigando. Enfim, eu estou aqui na arquibancada, no sol, lá na geral, aguardando para ver o que é que vai acontecer. Agora, enquanto isso, quem vem perdendo é o futebol cearense. Enquanto isso, quem vem perdendo é o futebol cearense. Porque, infelizmente, fica todo mundo nivelado e, às vezes, tem um cidadão de bem que é confundido com aquele corrupto que se vende, que acaba recebendo um trocado para botar a bola para a lateral, para fazer um pênalti. Agora, o que aconteceu lá no Iguatu não pode, não. Eu já vi mão de lodo, mas pé de lodo só vi no Guarani, que foi 2 bolas passando os pés do jogador, que eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Mas, enfim, vamos para frente. Tomara que resolva. Federação, Tribunal de Justiça, tome de conta e conte com o nosso apoio. A gente vai estar aqui, a imprensa, de uma forma geral, está aqui para dar apoio, para chegar junto. A gente tem que extrair esse câncer para não virar metástase. É assim o termo, Leandro? Metástase? Para o câncer não virar para todos os órgãos. Porque depois está todo mundo comemorando. A federação está em 6º lugar no ranking nacional. Muito por causa de Ceará e Fortaleza também, viu? Então, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Tem que organizar aqui, ó, casinha. Vamos organizar o Campeonato Cearense. Tem um monte de gente que é doido para acabar com o estadual. Doido para acabar com o estadual. Mas tem um monte de gente que ganha o dinheiro da bexiga também dos estaduais. Campeonato Cearense. E aqui tem geração de emprego, é muita gente que depende desses jogos, da Série A, da Série B, da Série C. Agora está tendo feminino, sub-20. Eu quero é que a federação chegue junto, pode. Agora, tem que moralizar. Se não punir, como o Marcelo lá falou bem, se não punir quando tiver prova, não tirar, aí vai ficar aquela sensação da impunidade. Aí pronto. E outra, suspensão por suspensão, o cara bota um laranja para fazer de conta. Bota o empresário para tomar de conta. Vai lá para o meu empresário, chega lá, usa, está fazendo tudo que eu quero, eu não apareci, ainda é pior, porque o cara está fazendo, ganhando dinheiro e quem está levando a culpa é outro, se levar. Ainda tem isso, porque o cara fica lá atrás só dando ordem. Então, enfim, ou moraliza o negócio, ou moraliza. Do mesmo jeito que eu quero moralizar para o pessoal da imprensa entrar nos jogos, né? Tem que ter carteira, tem que ter todo mundo da PCDEC, tem que fazer o cadastro junto à federação. Não está moralizando? Ótimo, beleza. Então vamos moralizar nisso também, porque para fazer só meio termo não dá certo não. Marcelo Vilato, obrigado demais aqui pela sua presença no programa Replay, desejo boa sorte. Esse caso tem que estar não é só na Série A do Cearense não, tem que jogar um nível alto do Campeonato Brasileiro, torço muito, eu sei o quanto essa torcida é gigante, para mim a maior do interior cearense, para mim a terceira força do estado do Ceará, em termos de torcida, é a do Icasa, não tenho dúvida. Ceará, Fortaleza, não digo quem é primeiro nem segundo, mas bota Ceará e Fortaleza ali no patamar e depois a torcida do Icasa, que é realmente apaixonada demais e numerosa. Acho que é a terceira maior do estado do Ceará. E esse sofrimento de Série B é terrível. Então todo mundo vê o senhor um pouquinho como o salvador da pátria, viu? O senhor só sabe o tema aqui do Icasa esse ano, para tentar, junto com os seus jogadores, com a diretoria, que a gente sabe que é um pessoal sério, de reerguer esse Icasa. E a gente vai estar aqui na torcida, porque é bom para o Icasa, para o Juazeiro, acho que para o futebol cearense, porque o Icasa lá fora não é mais aquele time apenas do interior, é o Icasa. Os caras respeitam a força do Icasa pela Série B, por tudo que o Icasa fez em competições nacionais brasileiras, Copa do Brasil. Então acho que o Icasa tem um respeito muito grande
E eu acho que a gente tem que buscar fortalecer. E aí fortalecer Guarani, Barbalha, enfim, o futebol do interior. Mas que o Verdão retorne, torço muito para que isso aconteça. Eu sei que o senhor tem capacidade e o seu grupo também para fazer esse retorno do Verdão à nossa elite. Tá bom, Marcelo? Obrigado. Tá certo, Tony. Eu também sou partidário de que o Icasa não deve estar aqui. Talvez eu não tenha me expressado, né? Como que eu quero, eu digo sim, eu digo sempre para os meus atletas. Gente, a gente não pode nunca tá deixando para dar o seu melhor no dia que você estiver na final, no dia que você for jogar no Maracanã. Você tem que dar o seu melhor todo dia. Então, para isso, você precisa se preparar mentalmente. Para quê? Para que você entenda que, e eu falei isso para eles, que o jogo lá contra o Chapecó era uma final de Copa do Mundo. Então, eu sei que é meio complicado para que o torcedor, de uma maneira em geral, ele possa alcançar isso, porque o torcedor, ele é paixão, a verdade é essa. Mas o que eu quero dizer é que o torcedor tem que viver a competição hoje, porque essa competição vai fazer com que o Icasa possa, no ano que vem, disputar a Série A. E aí, viver a Série A para que o Icasa possa conseguir a vaga para a Série D de 2025. Certo? E em 2025, brigar na Série D para subir. Infelizmente, esse é o trajeto. E que se a gente aqui juntos, o tamanho que a torcida do Icasa tem, né? A gente aqui dentro, fizer aqui dentro o nosso caldeirão, com o torcedor apoiando e o jogador se entregando, a gente vai conseguir os resultados que vai levar o Icasa. Digamos assim, nós temos uma escada a subir para chegar lá no último degrau, que é o Icasa voltar onde ele deveria estar. Mas a escada tem degraus. E o primeiro degrau é esse. Então vamos todos juntos aqui nesse campeonato, viver o campeonato até o dia 15 de abril, para que a gente possa levar o Icasa de volta para onde ele merece estar. Luiz Marcos diz: Tony, manda um abraço aí para o meu conterrâneo baturitense, Marcelo Vilar. Luiz Marcos, lá do canal Chute Certeiro, está deixando aqui um abraço para o Marcelo Vilar. Júnior Duarte: gostei do treinador, valoriza os jogadores, principalmente os meninos que estão lutando pelo seu espaço. Boa sorte, treinador Marcelo Vilar. O Levi, lembrando aqui, falando de vários jogadores, lembrou do Lula Barbalhense, disse que jogava muito, realmente jogava demais, nosso querido Lula Barbalhense. Pessoal aqui mandando, e o Arthur não, pessoal aqui do Leão do Mercado, Stone, tira essa foto da Adenilson aí do painel aqui, porque disse que dá uma saudade demais quando viu a Adenilson com a camisa do Guarani. Tá feito então. Marcelo Viral, obrigado, viu? Boa noite pro senhor e até uma próxima oportunidade aqui. Esperamos estar aqui de novo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais de campeonato cearense, viu, pessoal? Mostrar também, repercutir, mostrar os lances polêmicos de Barbalha e Fortaleza no último bloco para encerrar. É rapidinho, a gente volta já. Se você chegou, a conversa já estava rolando, não se preocupa não. O programa fica salvo aqui no YouTube, depois você pode assistir com mais calma, numa boa. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza, e fique sempre atento ao site replay.tv.br. A gente volta já, 1 minuto e meio, ligeirinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Deixa eu agradecer aqui o pessoal da Icanet, a Icanet que acabou instalando para a gente lá a internet lá na Arena Romeirão, na nossa cabine lá do Romeirão, essa parceria que a gente tem desde o início do canal aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, abraçar a Marília, a Priscila, todo o pessoal lá da Icanet. Provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet. Sabe o que é que eu acho bacana na Icanet? É porque a Icanet você vai ter um retorno imediato. Houve um problema, o pessoal vai lá, conversa contigo, explica o que é que está acontecendo. E esse feedback é uma coisa maravilhosa, porque a pior coisa que tem é você, às vezes, ter um problema na internet, você tenta ligar para todo mundo, às vezes tem uma gravaçãozinha, aperta 1, aperta 2, aperta 3, acaba pensa que está fazendo é uma calculadora, e tanto apertar número, e não resolve, não fala com ninguém. Na Icanet isso não acontece, você vai ter o contato com as pessoas, às vezes pelo WhatsApp mesmo você resolve o problema, isso é muito bacana. Que parceria legal que a gente tem, fico muito feliz, muito grato, tá bom? E a gente também já com internet lá na Arena Romeirão, da Icanet, mais que internet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet, tá ok? Bom, deixa eu falar também para você aqui da festa que vai acontecer dia 11 de fevereiro em Barbalha. É, meu amigo, é o Baú da Painel, painel de controle, a banda que estará voltando depois de 20 anos na região do Cariri, a banda Painel de Controle, retornando, fazendo esse super show na Vila Eventos, Rua Zuca Sampaio, no centro de Barbalha, tá bom? Vai ter ainda Vanvan Pegado, Joãozinho do Exu, Souza Cobra e a banda do Vaqueiro. Então, banda Painel de Controle, depois de 20 anos, fazendo um show super bacana na região do Cariri, com o Baú da Painel. Quem não já curtiu forrozinho bacana com a Painel de Controle, hein? Quem não já dançou? E aí o Joãozinho do Exu, você está vendo a imagem aí do grande Joãozinho do Exu, que vai estar também fazendo uma participação lá no Baú da Painel, dia 11 de fevereiro em Barbalha, Vila Eventos, lá na Rua Zuca Sampaio, bem pertinho lá do Parque da Cidade. Enfim, referência para você, muito legal. Aliás, vou dar uma referência melhor. Você vai ali atrás da Igreja do Rosário, né? Melhor, Leandro? Pronto, atrás da Igreja do Rosário, ali a Rua Zuca Sampaio. Aí você pode ir direto, como se estiver subindo para o Caldas, do lado esquerdo você vai ver o nome bem grande, Vila Eventos, tá bom? Baú da Painel, 11 de fevereiro, painel de controle, Vanvan Pegado, Joãozinho do Exu, Souza Cobra e a banda Vaqueiro, vai ser de arrebentar. Bom demais para curtir aí essa super festa, tá bom? Olha, você está querendo fazer um bonezinho top, aquele boné personalizado, e eu vi o boné do Barbalha, ficou legal. Aqui Artes, vai lá no Instagram da Aqui Artes, que a Aqui Artes tem ótimas opções para você de boné. Boné, olha, boné personalizado, super legal. Você vai lá, Aqui Artes Serigrafia, lá no Instagram, tá bom? E aí Aqui Artes você vai poder fazer seu boné. Tem uma empresa, quer fazer o boné ali de aniversário, o pessoal às vezes faz aniversário e quer fazer ali 30 bonés, 40, 50, 100 bonés para distribuir para o pessoal ali na festinha, enfim. Está querendo fazer para a sua empresa, para o seu time de futebol. Então, olha, boné personalizado de primeira linha, procura Que Arte Serigrafia. Está aí na tela para você o Instagram, Que Arte Serigrafia. Tem também um site, quearteserigrafia.com.br.
tá ok? Quiartes, olha, boné top de primeira linha é com a Quiartes, tá ok? Bom, vamos falar aqui sobre o Campeonato Cearense. Antes de falar do Campeonato Cearense, hoje é um ano do falecimento do nosso querido Carlos Alberto Miranda, rapaz. O Mirandaço, um ano, né, de despedida, e o nosso querido Miranda nos deixou. E a gente tem um videozinho aqui só para lembrar do Mirandaço, a última passagem dele aqui no nosso programa, né? O Miranda chegou a vir e, enfim, se emocionou aqui, foi muito bacana. Nosso querido Mirandaço, olha ele aí, que a gente entregou para ele o troféu, o narrador que arrebenta, para o nosso querido Carlos Alberto Miranda. E vamos mostrar só um vídeo aí, um trechinho, né, para recordar um pouquinho, relembrar o nosso Mirandaço, o homem que ia narrar o gol e ele dizia, vibra comigo, galera. Era uma resenha, Mirandaço. Não, é uma resenha grande. Tem umas brincadeiras que é um negócio de louco. Olha o Guto lembrando de uns aqui. Vamos ver a imagem do Mirandaço aí. Eu sei cheiroso, porque velho fedendo não sei quem que é. Pois é, o homem entrou no carro ali, foi um cheiro danado. Miranda, obrigado, viu, cara? Muito obrigado, Tony. Deus lhe abençoe ainda mais. Também para você, viu? Carlos Alberto Miranda aqui com a gente, aniversariando 72 anos de idade. Gente, quer exemplo de vida, quer ter esperança? Tá aqui. Grande Carlos Alberto Miranda. 4 cânceres, trombose, AVC, depressão, diabetes. O homem passou por tudo isso aí e está vivendo aqui. Com esse sorriso no rosto, tirando onda, brincando, fazendo resenha, de tudo. Só não pode mais comer e beber como antes. Mas o resto ele está fazendo tudo. E a gente podendo contar aqui também com a presença do nosso querido Raimundinho. Então, esse foi um programa especial. Quis Deus que fosse exatamente no dia do aniversário do Miranda, nesse dia 25 de maio, que ele está completando 72 anos, e a gente recebe esse presente, a prova de que Deus existe, está aqui, Mirandaço. Os médicos deram 3 meses de vida, e ele está aqui. Uma semana só. Foi uma semana, Miranda? Então, já me deram foi muita coisa, eu rachei demais. Eu achei pouco, Miranda, 3 meses, deram foi uma semana. Isso é uma semana, as mães irmã lá em Recife, Dona Tereza. Aí o homem lá de cima viu. Agora não. Acho que esse método do Ceará Esporte, rapaz. Meu rapaz, esse cabo é do Náutico. É o Esporte do Santa Cruz. Tá aí, gente. É a alegria aqui desse cara que é espetacular, viu? Grande Mirandaço, um ano de saudade do nosso querido Carlos Alberto Miranda. Que bacana, como foi bom ter convite. Por coincidência, eu não estava lembrado, para ser sincero, que hoje fazia um ano do Miranda, mas eu estava lembrando. E eu dei um bom dia para o Fabiano hoje no WhatsApp e botei, bom dia, Fabi, porque eu estava lembrando do Miranda e até queria a confirmação do Fabiano, se ia dar certo a gente contar com a presença do Marcelo Vilar aqui no programa. Aí mandei para ele, bom dia, Fabi, cara, estou lembrando do Mirandaço. Né, muita coincidência, eu não estava lembrado, e ele, aí começamos a falar rapidinho ali, né, da saudade que a gente estava tendo do Miranda. E depois eu vi no grupo, eu não lembro se foi não lembro quem foi que botou no grupo, acho que está a PCDEC, não sei se foi o Natan ou foi o Lolo. Foi o Natan, né? Colocando, nosso querido Natan Tavares, dizendo, um ano hoje, poxa, eu não estava lembrado, né? Que faz um ano hoje da despedida do nosso querido Carlos Alberto Miranda, aqui a nossa homenagem. Bom, vamos falar sobre o Campeonato Cearense, porque ontem nós tivemos Barbalha e Fortaleza, Guarani e Atlético Cearense. O Guarani com 8 mudanças no time, vários jogadores que chegaram, a estreia do Antoneilton Ferreira, o Ferreira, como é chamado apenas, o time acabou perdendo de 1-0 para o Atlético Cearense. E tem uma galera aí que assistiu, não assistiu o jogo, mas tem uma galera que assistiu o jogo e ficou na bronca. Disse que não gostou muito da arbitragem no jogo de ontem, teria tido um erro, enfim. Eu não vi, sinceramente não vi o jogo, tá certo? Mas 1-0 para o Atlético Cearense. Já melhorou, né? Porque o time vinha de 2 perdas e 5, né? 5-0, 5-1 e agora perdeu apenas por 1-0. Já houve uma evolução. Olha os placares aí dos jogos. O Ceará foi a rodada do 2-1. Ceará 2-1 no Maracanã, começou perdendo, foi a virada. O Iguatu venceu 2-1 Pacajus, lá em Pacajus. O Ferroviário venceu 2-1 Caucaia, lá no João Ronaldo, o mando de campo era do Caucaia. O Barbalha perdeu 2-1 para o Fortaleza, o jogo foi no Romeirão. E o Atlético Cearense 1-0 para cima do Guarani. O único placar que não foi 2-1
para o Atlético Cearense, 1-0 no Guarani. 2-1 aí até no estádio, viu, Tony? O João Ronaldo recebeu 2 jogos em um dia. É verdade, com certeza, Leandro. Bem lembrado. Então, 2-1 a maioria dos jogos. E aí a gente tem aqui os lances. Antes o Leandro estava lá comentando conosco. Ontem no Romeirão, a gente acabou fazendo a transmissão através do YouTube. A gente não tem autorização para mostrar as imagens. Então a gente acabou ficando apenas aparecendo ali, Leandro e eu. E o Aerlon, né, que estava com a gente também lá na cabine. O fato é que a gente teve alguns lances que o pessoal acabou reclamando. 2 lances, um do Fortaleza e um do Barbalha. Vamos mostrar o lance aí, que o pessoal reclamou de pênalti. Bota o primeiro lance. O primeiro lance foi o quê? Foi o do Fortaleza. Né? O pessoal reclamou aí, teria sido mão. Vamos ver aí o lance, que a galera ficou reclamando. Olha aí, o lance do Fortaleza. E aí, quando veio o cruzamento, aí o pessoal achou que foi mão do Charles, né? O Charles desceu, mas na verdade aí, pelo menos a impressão que eu tenho é que a bola bate no tronco do Charles, né? Bate ali meio que no abdômen do Charles, na hora que cai. Então, para mim, eu não vi pênalti. Você viu pênalti aí? Não. É tanto que ele usa a braçadeira de capitão no braço esquerdo, né? O braço está bem aberto e fica nítido que a bola bate no tronco aí do zagueiro do Barbalha. Para mim, lance normal. Não marcaria pênalti nessa jogada. Pronto. Esse foi o lance do Fortaleza. Já o lance do Barbalha foi no segundo tempo, que foi com o Anderson Cachorrão. Né? Teve uma bola lá que a galera ficou na bronca, achando que o Cachorrão chega e aí caiu. A galera, não, ali foi falta, não sei o que e tal. Aí eu sinceramente, eu acho que o Cachorrão ali, ele meio que valorizou aí. Acabou esperando o toque. Né, tava de costa ali, disse, rapaz, ele já deu um, vai que ele dá outro, né? Acho que ele foi no colar, colou aí. Eu acho que o Cachorrão, você como ator, você é um ótimo volante, viu, Cachorrão? Hein, Leandro, você achou que foi pênalti aí? Toque muito leve aí do zagueiro do Fortaleza no Cachorrão para ele dar esse mergulho, né? Ele praticamente dá um mergulho ali dentro da grande área. Para mim também lance normal. Tanto que os companheiros dele nem cobram ali, ó, a marcação de um pênalti. Para mim, lance normal também, não marcaria pênalti nessa jogada. Eu também não achei pênalti. Então, assim, foram 2 lances que o pessoal reclamou e a gente acabou gostando. Não tem mais nenhum lance polêmico aí não, Guto? É só isso aí, né? Então, esses foram os 2 lances que a gente viu. Vamos mostrar as imagens do jogo, né? O Barbalha trouxe uma farinha quebradinha, o caldo do Fortaleza, os melhores momentos já estão aqui no YouTube, viu, moçada? Depois você pode assistir no YouTube os melhores momentos de Fortaleza e Barbalha. E o Rony Araújo, Leandro, deixou claro que a intenção era, na verdade, segurar o time do Fortaleza, ou seja, não vou jogar de igual para igual. O negócio é realmente reforçar a marcação. E surpreendeu quando colocou o Jordan jogando na zaga. Pela primeira vez o Jordan atuou como titular, né, jogando como jogador de futebol profissional. Jovem, zagueiro Jordan ali, fazendo a linha de 3 zagueiros com o Rogério e com o Charles, 2 mais experientes, e ali com 2 volantes à frente ali da zaga, que era o Anderson Cachorrão e também o Luiz Neto. Mas na verdade o que funcionava ali, que dava para perceber, era quase uma linha de 6 e uma linha de 4, né, Leandro? Isso, o time do Barbalha veio com esse sistema bem fechado atrás, né? Abdicou de jogar, baixou suas linhas e esperou o Fortaleza atacar. Eu vi uma linha de 5, uma de 4 e o Romário para dar aquele primeiro combate e ser também um homem para desafogar ali, né? Aquela saída de bola tentando buscar o Romário mais à frente. Daí o Fortaleza teve esse volume de jogo intenso, muitas finalizações criadas, chegou ao primeiro gol com 10 minutos, né? O time do Barbalha ainda tentando se encaixar dentro de campo, e aí fez esse gol que dá uma tranquilidade maior à equipe do Fortaleza. Persistiu nessas jogadas, o roteiro do jogo foi esse, o Fortaleza sempre atacando. É até interessante quando a gente olha as imagens, tem sempre ali cerca de 8, 9 atletas do Barbalha dentro da grande área. Era um time bem retrancado ali atrás e buscava a saída de jogo com o Henrique, né, o Zé Preto, pelo lado direito, e o Bidu lá pela esquerda, que acho que foi até a estratégia do Rony também, porque ele estava usando o Dalvan e o Renatinho no meio. Então ele sabia
da força do adversário, armou o esquema bem fechadinho atrás e os 2 jogadores de velocidade para sair no contra-ataque. E o interessante é que a meninada do Barbalha saía tocando a bola. Foi um time que, quando teve a posse da bola, buscava sair do seu campo de defesa trabalhando. E olha esse lance e de pé aí, em pé, cara. ó, chegava o Romário chegar a arriscar, com finalizações perigosas. Assim, porque o que se esperava é que o Barbalha ficasse só atrás, ia ser ataque contra defesa, e o Barbalha de repente sair no chutão para tentar uma jogada de velocidade. Mas é isso que você está falando. O que chamou a atenção é que, por mais que o Fortaleza tenha sido superior, posse de bola, tenha pressionado, tenha ido para cima realmente nos 2 tempos, mas o Barbalha, quando saía com a bola, tentava sair jogando. Não deu bicão, não deu, sabe, não deu pontapé, porque, por exemplo, as 8 primeiras faltas do jogo foram do Fortaleza. Justamente no momento da saída de bola do Barbalha, o Fortaleza ia lá, matava logo a jogada no seu início. E aí, nos primeiros minutos, foi o time que mais fez falta na partida, né? Cerca de 8 contra nenhuma do time do Barbalha. E o bom foi porque a gente pôde perceber o Barbalha com os mesmos jogadores que vinham atuando aí, em sua maioria, a primeira e a segunda rodada, mas jogando bem. E são garotos, alguns começando uma carreira profissional, mas ontem, diante do poderoso Fortaleza, tiveram personalidade, cabeça fria, souberam obedecer taticamente às orientações do Rony. O Rony até ficou na bronca, né, no final do jogo, reclamando que o time não poderia jogar de igual para igual, deixar no último lance do jogo acontecer aquela falha do segundo gol, enfim. Mas eu acho que vale a pena ressaltar o comprometimento dos jogadores taticamente. Cumpriram bem as funções, souberam bloquear o Fortaleza, em alguns momentos até irritar os jogadores do Fortaleza também, porque o próprio Henrique, né, ia para jogar individual, ia para o 1 contra 1 e às vezes levava melhor e nessas situações ganhava a falta. Então foi um time que eu vi que soube jogar contra o Fortaleza na tarde de ontem. O que ficou claro também sobre o time do Leão é que faltou pontaria, né? Precisão na finalização. Foi um time que finalizou muito volume de jogo, né? Em alguns momentos os jogadores do Barbalha se lançavam na frente da bola para bloquear a finalização, mas algumas situações realmente foi ali falha, erro dos atacantes. Acabaram cometendo erro desse fundamento. Pênalti aí, o pênalti que acabou acontecendo em cima do Romário também. Romário teve bem no jogo. O Eduardo acabou chamando a responsabilidade, que se não me engano, quem eu vi pegando a bola para bater o pênalti foi o Charles. Eu vi o Charles com a bola e depois o Eduardo foi lá e pegou a bola, pediu para bater a cobrança, mostrou personalidade, foi lá, cobrou um pênalti muito bem, goleiro no canto, bola no outro. Até se tivesse feito a defesa o Fernando Miguel, era para ter voltado, porque ele adiantou, deu um passo à frente, ele não estava com o pé na linha, se você olha, ele ele deu um passinho para frente e pulou. Se ele defende, era para ter voltado à penalidade, mas foi perfeita a cobrança do Eduardo. Goleiro no canto, bola no outro. Uma coisa que eu observei também de lances polêmicos, acho que pouca gente observou, é que no momento da marcação do pênalti, o Pikachu ele invade o campo. Ele ficou tão revoltado com a marcação da penalidade que ele invade o campo, corre, e acho que ele percebe que está errado, ele volta ali para a zona de aquecimento dos jogadores de Fortaleza, que poderia ser advertido com cartão. Ele tomou um cartão no intervalo, mas por reclamação, porque ele foi o primeiro que partiu ali para cima do árbitro Denis Garcês para reclamar justamente dessa penalidade e acabou amarelado. Então, como eu falei, o time do Barbalha em alguns momentos soube até irritar o time do Fortaleza, que estava ali buscando o gol a todo custo. O Vojvoda falou no segundo tempo, né, que o time teve esse volume de jogo, mas encontrava um adversário muito retrancado ali atrás, o tempo passando e o time dele não conseguindo chegar a esse segundo gol, e aí conseguiu com um toquinho que desnorteou a defesa do Barbalha ali, o Thiago Galhardo, limpou tudo e deixou tudo claro para o Pochettino fazer o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza. É verdade, eu quero destacar aqui o Jordan, Luiz Neto, o Henrique mostrou uma personalidade, botou a bola entre as canetas lá de um jogador. Deu um chapéu. No primeiro tempo, deu um chapéu lá, um lençol, eu gosto de chamar lençol lá, um banho, como eu dizia antigamente. Deu um banho lá no Tite, zagueirão experiente do time do Fortaleza, ia para cima, driblava, sabe? O Romário teve muito bem,
Mas assim, eu cito o Jonathan, o Jordan, o Luiz Neto, o Henrique, são jogadores jovens da cidade lá de Barbalha, jogadores praticamente não tiveram oportunidade de jogar futebol profissional, estão tendo realmente a primeira experiência para valer. O Luiz Neto ainda teve aí no time do Guarani, acho que uma vez, mas não teve muita oportunidade. E assim, que ele está começando, sendo titular, é realmente a primeira grande oportunidade. O Henrique também e o Jordan. E o Jordan foi a primeira vez que foi titular. Ele nunca tinha sido titular, sempre foi reserva e mostrou personalidade, não comprometeu. O Lion, muito bom goleiro esse Lion também, dá uma segurança muito grande. Né? Mas realmente essa garotada aí chamou a atenção, porque foi uma fogueira grande, viu, para essa meninada. Eu até falava com o nosso parceiro Clodoaldo Amaro após a partida que essa garotada precisava de um jogo como esse para ganhar confiança. Veio de uma estreia com uma goleada de 4-0, aí vai para um segundo jogo onde tem volume, propõe algumas situações, tem oportunidades, mas acaba sendo derrotado, e aí na sequência você vai encarar um Fortaleza. E aí antes do jogo era a torcida, todo mundo falando, hoje é 5, hoje é 7, o Barbalha hoje não vai ver o Fortaleza jogar, e aí essa meninada entra em campo com toda essa personalidade, joga com qualidade, aí é para elevar o moral desse grupo para a sequência da competição. Infelizmente, a matemática dificulta a vida do Barbalha no campeonato, mas serve muito para elevar o moral desse grupo de jogadores que tem aí na mão o Rony Araújo. É verdade, eu acho que assim, o Rony ficou extremamente irritado, está no nosso canal no YouTube, tanto a fala do Rony Araújo, como também do Voivoda, o Juan Pablo Voivoda, que é o técnico do Fortaleza. Né? O do Fortaleza foi uma coletiva e o do Rony, Clodoaldo Amaro, acabou fazendo essa entrevista com ele. Está lá no nosso canal do YouTube, você pode ver lá, o lamentando, ficou de cabeça realmente quente lá o Rony, mas acho que tem que dar uma valorizada nesse grupo, porque pegou uma pedreira, um time extremamente forte, que é esse time do Fortaleza, time de Libertadores da América, Série A do Campeonato Brasileiro, né? Você vê a diferença, esse drible aí, esse toque do Galhardo... Jogada de futsal. Ele desconcertou a defesa, né? E o Pochettino chegou lá fazendo, entraram muito bem, Pochettino, Galhardo, o Pikachu entrou na movimentação danada, uma fumaça grande com o Romarinho. Olha só os jogadores que entraram para buscar a vitória contra o time do Barbalha. Né? Olha a qualidade. Então, e você vê a qualidade do treinador também, né? Ele vê que é um time todo recuado, ele coloca só homens de frente. Ele sabe que não está sendo pressionado, então ele vai atrás de armas para tentar furar esse bloqueio. E aí colocou o Pikachu, o Romarinho, o Pochettino, o Galhardo. Tanto que a gente percebeu que quando eles entraram em campo, já eram buscando a finalização, já eram chutando a gol. A primeira do Romarinho foi um chute a gol. Agora essa bola aí no finalzinho, rapaz. Foi esse lance de cabeça e o Denis Garcês foi lá e apitou o fim do jogo. Era o gol de empate, olha. Rapaz, essa bola aí... Teve um contra-ataque também, né? 3 contra 1, o Alan Vitor puxou o contra-ataque, tinha aí o João foi Neto. Quem? Aí foi o Diego Noca, foi esse lance aí? Acho que foi o João Neto, o passe do Alan Vitor foi curto. Não, essa é da cabeça aí. A cabeçada aí foi o Rogério. O Rogério, não, camisa 13, aí ó. Acho que foi o Diego Noca que entrou no segundo tempo, mas infelizmente a bola não entrou, infelizmente, para a Raposa Caririense. Mas nós temos um lance, o pessoal ficou ligando para mim, Tony, rapaz, cadê o lance que era a virada do Barbalha? Faltou aquele contra-ataque nos melhores momentos. Eu disse, Guto, mas rapaz, eu separo aqui agora. E Guto separou. Vamos ver o lance aí, bota com áudio mesmo aí. Vamos ver esse lance, que seria o vira-vira do Barbalha. Depois desse lance, aí veio o gol do time do Fortaleza. Rapaz, o torcedor do Barbalha até hoje lamenta esse lance aí. Veja aí. Olha o Pikachu, a bola viaja, o toque de cabeça, fica na disputa. Olha por ali o Popó. Tentava o jogador do time do Fortaleza, tirou errado, Eduardo, ele já toca a bola ali com o jogador que é o João Neto, trabalha a bola agora ali com o atleta que é o Alan Vitor, lá vai o time do Barbalha, quem sabe o vira-vira, aí tocou, olha o João Neto, tira a defesa, o Barbalha teve chance de virar o jogo, faltou aquele capricho, que bola recebeu o João Neto.
não é atacante, mas aquele caprichozinho, a bola acabou perdendo o time da bola. O João Neto, que chegada boa do Barbalha. Eu acho até, olhando agora, que a bola foi tocada ali pelo cara do Fortaleza. Acho que ela foi passando, o cara deu um toquezinho, acabou tirando o tempo da bola pro João Neto. Eu vou ser muito sério, Alan Vitor, se eu pego essa bola, eu tinha chutado ela no gol, homem. E é o velho Dá Si, no né? tapinha aqui, tinha metido o sapato, que ele nem conversa, homem. É o velho Si, né? O Renatinho também passava aqui do lado dele. Do lado Se ele dele. só rola aqui na direita pro Renatinho. Agora, vendo assim, é mais cômodo pra gente. Na hora é outra coisa. Mas, enfim, esse lance foi o lance que a galera ficou reclamando. Rapaz, bota o lance, não sei o que, tá aí. Aí o lance, então, poderia ser a virada. O fato é que o Barbalha acabou surpreendendo a todo mundo. E eu acho que o Rony Araújo montou um esquema e ele fez o dele, né? Não tinha o que fazer. O Barbalha tem que fazer aquilo mesmo. Se vai jogar de igual para igual, meu amigo, aí sim seria o sapeca. Mas o Barbalha soube segurar, tanto é que o gol só saiu aos 48, não foi? Do segundo tempo. 47 para 48 do segundo mais ou menos do segundo tempo. Então o Barbalha acaba... o resultado foi ruim, mas acabou deixando uma impressão boa, principalmente naquilo que o Leandro falou. Quando pegava a bola, tentava sair trabalhando a bola, alguns jogadores tentando o drible, o próprio Romário, o Bidu, o Henrique, jogadores que tentavam o drible, tentavam ir para cima, né? Mas é o Fortaleza, né? Quando acaba ver a qualidade técnica dos jogadores, é realmente diferenciado demais. Tem a tabela da próxima rodada, meu querido Kleber? Próxima rodada aí do Campeonato Cearense. Olha aí, o Maracanã pega o Iguatu. E agora eu vou dizer uma coisa a você. Para o Barbalha classificar, o Barbalha tem que vencer as duas e tem que torcer contra o Iguatu. Aí tem Maracanã, pega o Iguatu, Fortaleza, Atlético Cearense, Caucaia pega o Guarani, o Ferroviário pega o Ceará e o Pacajus enfrenta o Barbalha. Interessante é que o Caucaia tem que secar o Barbalha, né, e secar o Iguatu também. E aí o Caucaia pega o Guarani e o Pacajus. E o Barbalha pega o Pacajus e o Guarani. A sequência é exatamente essa. Então, para o Barbalha poder classificar, tem que vencer as duas e torcer por duas derrotas do time do Iguatu. E depois vai para a questão do saldo de gol. O Iguatu, se não me engano, tem 1 gol de saldo, são 2. Tem 3. Pronto, olha aí a classificação. Grupo A, Ceará, 9 pontos, Atlético, 7 pontos. Iguatu tem 6 pontos e 3 gols de saldo. O Caucaia em quarto, que não pontuou, o Barbalha também não pontuou, mas o Barbalha tem um saldo negativo de 6. Então o Iguatu tem que perder e o Barbalha tem que vencer e vencer bem para tirar esse saldo, né? No grupo B, Fortaleza com 9, Ferroviário com 6, Maracanã com 6. Pacajus tem 1 ponto, Guarani não pontuou, só que o Guarani tem 10 gols negativos de saldo. Sofreu 11 gols, a pior defesa do campeonato e fez 1 gol apenas o time do Guarani, né? Então o Guarani, por exemplo, o Guarani ainda tem chances? Tem que vencer as duas, né? E torcer contra Ferroviário e Maracanã, que não pode mais vencer nenhuma partida. E Pacajus também, né? Porque é aquela coisa, como só conta dentro do grupo e só enfrenta o grupo do adversário, então tem chances? Tem. Agora, tem que ganhar de goleada também, porque para tirar o saldo de 10 gols negativos, meu amigo, tem que ser 2 sapecas, de preferência com os outros perdendo também por muito gol. Situação difícil. Ainda tem um detalhe, um do Cariri vai ficar, no mínimo, um do Cariri, se não os 2, porque tem um confronto direto lá na frente. Então, se acontecer a combinação de resultados para os 2, tem que acontecer, só acontece para um. Só acontece para um. Não tem como subir, não tem como classificar os 2. Mas, enfim, esperança, né, gente? A esperança é a última que morre. Vamos ver se, de repente, um desses, ou o Guarani ou o Barbalha, consegue uma combinação aí improvável de resultado e vai para poder só um brigar para não cair, porque seria péssimo cair os 2 já no ano seguinte. Subiram no ano passado, cair juntos, seria terrível, realmente. Vamos aguardar, que é o que a gente quer realmente, é que essas equipes estejam bem no campeonato e que a gente volte aí com o Icasa, volte o Crato, fortalecidos. Já pensou ter novamente aí 4 equipes do futebol caririense na Série A? Seria excelente. Vamos torcer para que a coisa aconteça. Dá para acreditar, Leandro? Sabe qual é a impressão que eu fico? Se esse Barbalha tivesse assim,
mais 2 jogadores, um apoiozinho a mais, 50 mil contozinho a mais ali para contratar mais 2 ou 3 jogadores. O Hinaldão à disposição. Pois é, o Hinaldão à disposição. Dá aquela impressãozinha que esse Barbalha podia estar fazendo uma médiazinha a mais, viu? Verdade. Porque só com a garotada ali, com a limitação, poucos jogadores mais experientes, com muita dificuldade, fizeram isso ali com Fortaleza. Tu já pensou jogando com... Tudo bem que foi para lá por conta do público também, deu 4 mil e pouco. 605, acho. Pronto, mas no Hinaldão não tinha condição de ter esse público todo, porque a capacidade é menor. Chega perto de 3 mil de liberado para poder ter jogos. Mas se joga no Hinaldão... Eu duvido o Galhardo fazer aquele toquezinho ali, hein? No Hinaldão. Vai, Galhardo, fazer o toquezinho lá no Hinaldão, que eu quero ver. Aí o negócio é... O Henrique estava atrevido lá no Romeirão, imagina no Hinaldão, que é a casa Aí o lance dele. do cachorrão seria pênalti. Aquela bola do Romário que o Fernando Miguel defendeu ali, ia quicar, poderia entrar no gol. Assim, a coisa era diferente. Mas, enfim, faz parte, né? Vamos pra frente. O negócio tá sério aí. E olha, pessoal, a gente vai colocar na quinta-feira, aqui no canal do YouTube, na íntegra, todo o jogo entre Barbalha e Fortaleza, tá certo? Então a transmissão do jogo foi toda feita pela gente ontem e na íntegra você vai ter o jogo na próxima quinta-feira aqui no canal no YouTube. Então vai querer rever o jogo? 7h30 da noite, aproximadamente nesse horário, a gente vai colocar e a gente vai divulgar lá no Instagram, tá certo? Segue a gente lá no Instagram ou fica observando aqui o YouTube que a gente vai estar informando para vocês e a gente possivelmente vai colocar também a matéria lá no replay.tv.br, tá certo? Meu querido, acho que não tem mais nada não, né, moçada? Já falamos demais aqui. Galera, ó, se quiser ver a sonora do Rony Araújo, a entrevista do Rony, do Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza, tá bom? Os melhores momentos de Barbalha e o time do Fortaleza. E aí tem os melhores momentos também do jogo do Ceará com o Maracanã, tá no nosso YouTube, que a galera lá da TV Artilheiro cedeu pra gente. Enfim, fica à vontade. O gol do jogo treino do Icasa contra o Chapecó, o gol de falta do Elivelto, também está no YouTube, o pessoal do Icasa ao vivo lá do canal também cedendo aqui para a gente fica muito grato com esses parceiros que acabam também ajudando para a gente trazer o melhor material para você aqui, tá certo? Lembrando que o programa, nós tivemos Thaís Ferrer aqui hoje, tivemos também o Marcelo Vilar, e aí se você chegou, o programa já estava rolando, não se preocupa não, vai ficar salvo aqui, você pode entrar no YouTube depois e assistir numa boa, tá certo? Leandro, obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Você não precisa avisar não, você só vem, viu? Você é titular absoluto aqui, você tem mais moral do que eu aqui no programa. Satisfação estar de volta, agradecer o pessoal que ficou conosco até o final e falar um pouquinho do Crato, né? O Azulão venceu ontem também o jogo treino contra o Cebolão lá de Exu. Gols do Everton Adriano, o Bruno Aurora, o Mirandiba, que está de volta, o Azulão e o Nino. E o Crato agora corre contra o tempo para regularizar os jogadores. O Antônio Emanuel Alves, o presidente, está aí na labuta. Já é o presidente mesmo, para valer? Presidente. De fato, direito? Tá lá. E o Cobrinha foi para o Conselho Deliberativo. Tá lá. Então só inverteram. E o Tonho correndo atrás, resolvendo tudo para pagar as taxas primeiramente e daí conseguir colocar os jogadores no bid à disposição do Djalma para esse jogo de estreia contra o Icasa no próximo final de semana. Vai ser bom demais. Vou trazer Djalma, venha para cá, Djalma. Vamos trazer você para cá. E o Mirandiba, que já esteve aqui com a gente, inclusive. Muito bom talento, menino. Fez o campeonato sem sub-20, não foi? Com o time do Crato. E é um menino promissor. Torço muito aí pelo Mirandiba, que é um garoto muito bom. Guerreiro, um abraço. Carlos Levi está perguntando, quem vai transmitir a segundona do Cearense? Só Deus sabe, Carlos Levi. Só Deus, aquele pai todo poderoso que sabe. Porque a gente não sabe de nada aqui. Aí disse que é uma coisa, que é outra. O pessoal estava reclamando que a transmissão caiu. Aí por isso que eu gosto de transmissão quando o cabo vai para o campo. Tem uma galera aí que estava doida aí transmitindo de Tubão. Ficou todo mundo doido. Miguelzinho Júnior, lá da Rádio Povo CBN, veio como repórter, estava narrando lá do campo o jogo. E o pobre de Romário ontem levou a pancada na hora do pênalti, todo mundo falando que foi o Paulo Henrique, né? Pois é, não, foi o Paulo Henrique. Vendo, foi o Romário que levou. Foi o Romário que chutou a bola de fora da área, que o menino fez a defesa, o Felipe. O Fernando Miguel, que eu quase dizia Fernando Henrique na transmissão. Fernando Miguel, foi o Romário, o Henrique jogou bem, mas não tive também o mérito de Romário, não, né? Romário jogou muito também. O Romário, se ele tivesse aguentado, era um cara que eu tinha deixado. Romário e Henrique eu tinha deixado em campo, não teria tirado não, viu? O time do Guarani
joga as 2 partidas agora. O dia 7 é aqui no Romeirão, né? Pessoal, eu tive a informação que o Guarani poderia tentar botar o jogo. Eu não sei como é que está, se já está liberado tudo direitinho em Naldão. Que o Guarani poderia tentar em Naldão o Mirandão. Mirandão acho que não vai ter os laudos a tempo, mas poderia tentar tirar o jogo do Romeirão. Eu tive essa especulação, confesso que não confirmei ainda com o pessoal do Guarani, tá certo? Mas a preço de hoje deve ser Guarani e Barbalha lá no Romeirão, se não tiver nenhuma mudança, tá? E alguns torcedores me procuraram falando o seguinte, cara, botaram a torcida do Barbalha lá naquele trechinho do sol, botaram a galera do Fortaleza lá na parte da sombra. Pessoal, não foi bem assim não. Aquele lado da sombra que está ali era o setor prêmio. Quem comprou ingresso para o setor prêmio ficou daquele lado. O lado da torcida do Fortaleza foi a mesma coisa que aconteceu com o torcida do Ceará. Ficou ali atrás do gol, né, do lado da Avenida Salgueiro, à direita das cabines. E o Barbalha ficou, o pessoal que foi só para o Barbalha, que comprou a arquibancada, ficou atrás do gol. E parece que não foi liberado a geral ontem. Já no jogo do Guarani com o Ceará, não foi liberado atrás do gol onde o pessoal do Barbalha ficou, que inclusive boa parte era sombra. Então teve isso. Então o pessoal que estava ali não foi porque botaram o pessoal do Fortaleza, não. Ali era setor prêmio. Quem pagou o 60 do setor prêmio ficou ali. Inclusive tinha torcedor do Barbalha também. Certo? Aí teve gente que estava falando, não, porque não foi bem assim, não é porque ali era a torcida do Fortaleza, não, tinha torcedor do Barbalha também, mas era o setor prêmio. E hoje no Romeirão você paga pelo setor, então estão cobrando setor. Então a arquibancada era R$40, o prêmio 60, camarote 70. Por isso que houve essa situação, tá bom? Só para explicar ao pessoal, é a informação que a gente tem, inclusive, da administração da Arena Romeirão, tá bom? Paulo Souza está acompanhando a gente lá em Nova Serrana, Minas Gerais, um abraço aí, tá bom? Ele está dizendo que é para Leandro Bolinha. Leandro Bolinha é você, Leandro? É apelido de infância. De infância? Por quê? Tu era uma bolinha, Leandro? Era um pouquinho gordinho, né? Luluzinha tava no auge. Aí um dia eu saí na calçada, só o Bolinha França. Aí pegou. Pegou, o pessoal da Barbalha é Leandro Bolinha. Essa foi boa. Um abraço para o amigo segundo filmagem, Jael Avelino, rapaz. Deixou uma mensagem, estava assistindo. Não sei se ainda está, mas ele estava assistindo. Um abraço, nosso querido Jael Avelino. Pessoal, essa semana, quinta-feira, se Deus quiser, a gente coloca Barbalha e Fortaleza na íntegra aqui no YouTube, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, tá certo? E acompanha as notícias esportivas lá no replay.tv.br. Agradecimentos ao pessoal do site Miséria, nosso parceiro aqui do programa Replay, miséria.com.br, principal site de notícias do interior nordestino. Agradecer também a galera da Rádio Torcida K, aplicativo próprio, e também pela Rádiosnet. Agradecer a você que está sempre acompanhando a gente aqui no programa Replay. Kleber Ferreira, Guto Vital, aqui nos bastidores do Replay, e a gente encerra o programa fazendo homenagem ao nosso querido Carlos Alberto Miranda, um ano de saudade, somente um trechinho da narração de um jogo entre Casa e Guarani, onde Mirandaço esteve narrando na época pela rádio Vale FM. E a gente encerra o programa fazendo essa homenagem, um ano de saudade do Carlos Alberto Miranda. Deus abençoe você, uma semana abençoada, até a próxima. Vale FM, Vale FM. Carlos Alberto Miranda. Correu Carlinhos, levantou, perigoso da grande área, de cabeça, a bola pela linha de fundo. Bola rolando, a outra de Beltro. Pela sua. Levou, se vai pro gol, me chama que eu vou da trave. A bola voltou, era perigoso, uma grande oportunidade. No gol de falta, leva a bola pelo time do Guarani, tenta, passa a bola pela linha de fundo. Carrega o time do Verdão, Carlinhos passou para receber a bola. Se vai pro gol, me chama que eu vou, bateu. Vibre comigo, galera. Gol! Lá vai o Verdão, levanta perigosamente, Claudivan. Ele partiu Mica, a bola, atenção, bateu pro gol péssimo, sobrou outra vez, meteu uma bomba, passa a bola pela linha de fundo. No timaço da Vale FM, bola metida perigosamente na grande área de cabeça, passa a bola pela linha de fundo. Que é o horário de jogo, não?
9h10, termina 10 horas, todo mundo, 10h30, todo mundo em casa. Autoriza o árbitro, levantou por cobertura, se vai pro gol, me chama que eu vou, virou de prima. Olha o time do Guarani, pode até ali, pode jogar, bateu pro gol, uma bomba lá em Barbalha. Vai construir, construa com qualidade, construa com cimento na sala. Olha a bola cruzada perigosamente, olha pro Guarani, se vai pro gol, me chama que eu vou, afasta Mauro. Corre, se manda para o Roberto, se vai pro gol, me chama que eu vou, e agora bateu, mas ele não faz não. Autorizou o árbitro, partiu, levantou perigosamente, Mauro tira, recorre em cada marcação, se vai pro gol, me chama que eu vou, ele rolou, se todo meio da Jacaré, cruzou de cabeça, vibre comigo galera, gol, é do Vicasa. 4 minutos, correu, levantou por sobre a meta, linha de fundo, pessoal, tiro de retorno, Tony. Olha a bola pro gol.